Yu é um nerd fracassado que nasceu ser uma atriz muito sexy e famosa, mas ele é um inútil até conhecer 3 garotas sexys que vai mudar a vida dele. E a história começa com uma família, que mesmo separada, nunca deixou de estar conectada. A nova fase da vida do protagonista começa na renomada Academia Saika, uma escola conhecida por reunir estudantes talentosos com programas especializados em artes performáticas, esportes e turmas avançadas. Nela, apenas os mais dedicados têm o privilégio de aproveitar uma educação verdadeiramente diferenciada. Mas enquanto isso, nosso protagonista, que acabou de ser transferido, está levando um baita sacode em cima de um tatame. O nome dele, Yu Ayazi. Seu adversário o menospreza, duvidando se ele é mesmo filho da famosa atriz Subaru Ayazi. E isso deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha. Como aquele fracassado poderia ser parente de uma estrela internacional? Ainda por cima, dizem que ele foi péssimo no teste da turma avançada. Mas o próprio Aya confirma. Sim, sua mãe é uma lenda do cinema, conhecida por sua beleza e por dispensar dublês nas cenas perigosas. Quando era aluna da Saika, ela se formou como a melhor da escola. Pressão? O moleque sente é tudo nas costas. O adversário manda ele levar a luta a sério, porque as 3 realezas da escola estão observando, mas o garoto se irrita. Parte pra cima dizendo que nunca treinou nenhum esporte e que ele não é a sua mãe. E o resultado? Ele só consegue acertar socos fracos, quase fofos, que mais irritam do que machucam. Leva um gancho que o manda pro chão, e todos concluem. O filho da estrela é um fracasso total. Mas ele não se deixa abater, levanta dizendo que com 17 anos já está acostumado com as expectativas que colocam sobre ele. Ele faz uma pose de atriz completamente deslocada da situação e solta uma frase de impacto. Quanto mais medíocre você é, mais obcecado pelo talento você se torna. O adversário não entende nada, mas reconhece. Pelo menos a pose ele herdou. Apesar de todo mundo achando que ele não serve pra nada, Aya diz que ao menos sabe o que está faltando, porque cresceu ao lado de um verdadeiro talento. Ele agradece pela luta e se retira, mas é interrompido por um soco vindo do vice-capitão, que diz que ele precisa mostrar do que é feito, pois as 3 realezas da escola têm expectativa sobre ele. E é nesse momento que rola uma voadora digna de cinema direto na jugular do vice-capitão. Quem deu o golpe? Kelly, a capitã do clube de artes marciais. Ela o repreende por assediar o iniciante e diz que isso envergonha a academia. Logo em seguida aparecem as outras 2 realezas, Kazuki, do programa de artes performáticas e estrela de uma companhia de teatro internacional, e Mua, da turma avançada, campeã de shogi e uma das maiores promessas esportivas. A terceira é a própria Nico, a invicta das artes marciais. As 3 o cercam, deixando claro, estão de olho nele. Afinal, ele é filho de uma estrela e isso chama a atenção. Mas ao vê-lo de perto, percebem que ele é um completo fracasso. Desmotivadas, dizem que não vale a pena treiná-lo e informam que ali não há lugar para ele. Aya mostra então seu formulário de transferência para a turma de educação geral, surpreendendo as 3 que nem sabiam que essa turma existia. E quando ele diz que vai embora, elas o impedem. Ele ainda tem que limpar o dojo. Afinal, quem perde, limpa. Reclamando, ele faz o que mandaram. E o que ninguém esperava era que ele deixasse o tatame tão limpo que parecia novo. A dedicação surpreende a todos. Voltando para casa, Aya lembra que quando pequeno queria ser admirado como a sua mãe. Praticava cenas no quarto, mas cedo percebeu que ela era um gênio e ele não era. Fracassando em tudo que tentava, as pessoas se afastaram, inclusive ela. A situação mudou quando ela ficou doente, e numa rara conversa, ela assistia a uma série em que atuava como dona de casa. Ele comenta que gostava da série, especialmente das cenas em que a família jantava sorrindo. A mãe, com brilho nos olhos, diz que gostava dessa parte também. Foi a primeira vez em anos que conversaram de verdade, e pouco tempo depois, ela faleceu. Tudo que deixou foi um livro com uma frase: "Desejo que você tenha uma família feliz." Corte pro presente. Aya chega na sua nova casa, um casarão. Ele lembra que o Sr. Mekadono mandou entrar direto, mas mal coloca os pés dentro e já leva uma voadora de Nico, achando que ele era um ladrão. Ao reconhecer ele, ela cai em uma pose comprometedora e ele não perde a chance de zoar, dizendo que até prodígios se ajoelham. Ela cora e ele joga uma toalha, dizendo que prevenir resfriado também é arte marcial. As outras 2 irmãs aparecem e se perguntam o que ele faz ali, mas o Sr. Mekadono liga e explica. Ele está acolhendo Aya porque sua mãe foi uma grande amiga e pede que ele se dê bem com as suas 3 irmãs, Kazuki, Nico e Miwa. Elas ficam em choque e Aya, lembrando do desejo da mãe por uma família feliz, pensa que aquilo tudo parece um sonho, mas não sabe se é bom ou ruim. Decide se apresentar formalmente, tentando começar bem, mas logo se envolve numa confusão ao pegar sem querer uma roupa da Kazuki. E é quando ele descobre: a casa é uma zona. Ele tenta entender o caos. Kazuki diz que ensaia demais e não tem tempo para as tarefas. Miwa não lava roupa por causa da variedade, mas é questionada. É mais fácil decorar roupa ou todas as peças de shogi? No fim, Aya assume a lavanderia. Ele percebe que pode ajudar, que talvez mesmo medíocre, ele seja o que falta ali. Depois de limpar tudo, elas ficam chocadas com o quanto a casa está arrumada, e ele ainda brinca, dizendo que pode fazer isso todo dia se quiserem. As 3 ficam completamente sem graça. No dia seguinte, ele tenta tomar café da manhã com elas,
delas, mas cada uma está focada demais. Nico treinando, Miwa jogando shogi e Kazuki exagerando nas vitaminas. Ele pensa que não tem nada a ver com elas. Fica abatido, lembrando como a mãe não comia o café da manhã que ele fazia. E pensa, prodígios são egocêntricos, mas quer tentar mesmo assim. Faz um super café da manhã. Nico aparece e fica com vontade, mas faz charme. Quando ele finge que vai comer tudo, ela cede. Reclama que a refeição não é balanceada, mas come mesmo assim. Ele percebe que todas são movidas por metas maiores, e que talvez ele tenha se afastado da mãe por medo de não entendê-la. Quando elas estão saindo, ele toma coragem e deseja um bom dia para todas. Elas ficam sem reação, coradas. Tentam disfarçar, mas claramente gostaram. Mais tarde, o Sr. Mecadono liga e pede que ele seja a mão-ajuda que elas vão precisar quando os desafios vierem. Aya fica em choque, se perguntando como um fracassado como ele pode ajudar alguém como aquelas 3 irmãs. Depois de toda a maluquice que foi se mudar para aquela escola, Yu recebeu a missão de ajudar as 3 irmãs com seus objetivos individuais. Kazuki vai enfrentar uma audição difícil em breve. Nico tá tentando conquistar o título nacional de karatê. E Mao tem uma partida decisiva de shogi vindo aí. Se Yu conseguir ajudá-las, vai acabar se aproximando mais de cada uma. Quando Nico chega em casa e vê Yu cozinhando, ela entende tudo errado e acha que ele tá tentando comprá-la com comida. Ela avisa que já comprou sua refeição e vai direto pro banho. Mas quando volta e vê Yu cozinhando com ainda mais dedicação, cercado de livros de receitas, começa a perceber que ele tá realmente levando aquilo a sério. Nico conclui que ele tá tentando ganhar a confiança dela à força. Logo depois, Mao chega em casa e Yu diz que está fazendo o jantar. Bia, irmã mais nova de Mao, acha tudo meio patético e diz que ele só quer chamar a atenção. Nico reforça que é muito rigorosa com a alimentação e prefere comer o lanche que comprou para garantir que nada muito gorduroso entre no seu corpo. Mesmo assim, curiosa, Nico volta até a cozinha e descobre que Yu preparou uma refeição equilibrada, feita especialmente para atletas. É aí que ele surge atrás dela, assustadoramente, e diz que a comida tem 32,4 gramas de proteína. Nico se assusta com um susto, mas também com o nível de detalhe. Ele começa a despejar os macros do prato como um nutricionista obcecado. Ao descobrir que ele preparou tudo aquilo só pra ela, Nico fica envergonhada por ter recusado antes. Ela então prova a comida, mas em vez de elogiá-lo, elogia o criador da receita. Mao, por sua vez, tenta servir-se sem ser notada, mas Yu aparece do nada e começa a recitar os dados do prato também. Pressionada, ela se senta e começa a comer, mas ele continua encarando intensamente, o que a deixa desconfortável. Mesmo pedindo pra ele sair dali, Yu não se move. Kazuki chega em casa e estranha suas irmãs já estarem jantando. Ao ver o banquete na mesa, ela fica chocada. Yu tenta explicar cada detalhe do prato para convencê-la a comer, mas Kazuki diz que não será conquistada por comida como as outras. Nico então diz que dessa vez ele acertou em cheio. Mesmo assim, Kazuki continua resistente. Diz que esse tipo de cena, uma refeição em família, não combina com ela, e que odeia tanto o ambiente quanto quem fez a comida. Ao ouvir isso, Nico tira o prato dela e diz que Kazuki realmente não merece algo tão bom. E Yu avisa que comer com raiva engorda, o que faz Nico se preocupar. Ele então promete monitorar tudo que ela come. 3 dias se passam desde que Yu passou a viver com elas, mas Kazuki continua mais difícil de se aproximar. Yu começa a achar que talvez nem consiga ajudá-las, quanto mais conhecê-las. Na escola, Kazuki chama a atenção, mesmo sendo mulher. Ela é a melhor aluna da turma de artes cênicas e super respeitada. Yu tenta puxar assunto com ela no meio da multidão, mas acaba sendo humilhado por várias alunas que só a reconhecem como filho da Subaru Aras e sem talento. Kazuki também o humilha, dizendo que sua aura suja vai apagar o brilho dela. Cruel, né? E o rebate, dizendo que passou a noite pensando em como conquistá-la e que tem algo único para oferecer. Mas como ele fala de forma ambígua, as garotas interpretam que ele tá se insinuando. A coisa só piora quando ele diz que os dois vão se ver em casa, revelando sem querer que moram juntos. As garotas começam a especular sobre o relacionamento deles. Mais tarde, Yu encontra Mao e a convida pra cantina. Ela foge, mas ele a alcança e ela acaba desabafando. Diz que se sente diferente das outras garotas, como se não conseguisse nem manter uma conversa normal. Yu diz que entende, mas também que não quer fingir que entende tudo. Só um pouco, já que tá na mesma posição. Eles mudam de assunto, e Yu revela que quer conquistar Kazuki. Mao então conta uma história de infância. Quando Kazuki tinha 3 anos, pediu pra mãe fazer uma refeição só pra ela. Mao sugere que ele use isso como pista pra chegar no coração dela. Yu decide cozinhar o mesmo prato, mas precisa descobrir qual foi. Com o tempo, ele consegue recriar a receita e chama Kazuki pra provar. Mas antes que ela consiga, desmaia. Suas irmãs correm pra ajudar, mas ela pede que parem com drama. Quando Mao encosta nela, percebe que ela tá queimando de febre. Nico, irritada, exige que ela pare de fingir que tá bem. Yu aparece com uma papa nutritiva pra ajudar na recuperação. Mas constrangida,
Kazuki se tranca no quarto. Mais tarde, Yu vai até o quarto com outra receita, mas ela o expulsa de novo. Ao tentar chutá-lo, cai em cima dele. É aí que Yu tem a ideia de ser parceiro de cena dela até ela melhorar. Kazuki, lembrando que ele é filho de uma grande atriz, acha que talvez ele sirva de apoio. Mas assim que ele começa a atuar, ela percebe que ele é ainda mais travado do que imaginava. Expulsa ele de novo. No dia seguinte, Yu retorna dizendo que leu o roteiro inteiro, mas continua travado e é chutado outra vez. Dias se passam, ele continua tentando e ela continua recusando. Uma noite, Kazuki desce do quarto e vê Yu assistindo a uma peça de teatro, tentando melhorar para ajudar ela. No dia seguinte, ela nota uma leve melhora e decide provar a comida, mas pede para ele tirar um monte de ingredientes. A real é que Kazuki passou todo esse tempo recusando só porque é fresca com comida e não queria admitir. E ao ver a Kazuki comendo a comida do Yu, Nico fica espantada com aquilo. Quando ela assusta Kazuki, dizendo que a comida tem cenoura, a garota até se espanta com essa informação, mas continua comendo tranquilamente, pois finalmente o Yu conseguiu fazer as garotas comerem sua comida. Já em outro momento, as garotas se recusam a comer o que ele preparou, dizendo que estarão ocupadas com suas tarefas naquele dia. Yu vê isso e fica decepcionado. Afinal, eles estavam começando a comer juntos, e perder isso do nada não era algo que estava nos planos dele. Porém, ao se lembrar que sua mãe costumava ficar um mês inteiro fora de casa, ele nota que ficar um dia sozinho não seria problema, mas ao mesmo tempo, pensa que foi exatamente isso que o fez se distanciar dela. Além disso, Yu se lembra de como sua mãe era tão talentosa quanto as 3 garotas, e quanto a ele, se considera um zero à esquerda, incapaz de fazer qualquer coisa. Ao se lembrar do pedido do pai das garotas, Yu percebe que terá uma certa dificuldade em cumprir com isso. Então, ele decide ver um filme para relaxar e acaba se emocionando ao ver uma simples cena cotidiana de uma família. E aí, ele percebe que a protagonista do filme é sua própria mãe. Ela parecia tão feliz na atuação, se divertindo com uma família, algo que ele não consegue ter com tanta facilidade, ainda mais vivendo com 3 garotas que não facilitam nada a sua vida. E por falar nelas, as garotas finalmente retornam. Yu vai cumprimentá-las com lágrimas nos olhos. Nico estranha isso e pergunta o motivo dele estar chorando. Ele disfarça, dizendo que se emocionou assistindo a um programa na TV. Kazuki então nota que a mãe dele era uma das atrizes da série e imagina que Yu esteja sentindo muita falta dela, a ponto de nem conseguir segurar as emoções. Ela então se solidariza com ele e diz que não precisa cozinhar ou fazer as tarefas domésticas só para tentar conquistá-las. Miwa confirma o que Kazuki disse e pede que ele não se esforce tanto. Nico entra no meio da conversa e lembra o Yu que ele está apenas de favor na casa delas, portanto, não precisa agir como se fosse o dono do lugar. Mas Yu rebate dizendo que não se vê dessa forma. Ele não quer ser apenas alguém morando de favor na casa de estranhas, quer ser como parte da família, se conectando com elas como um irmão mais novo. As garotas acham isso estranho e Nico descreve o que ele acabou de dizer como algo ridículo. Ela acredita que ele esteja apenas repetindo coisas que vê na TV. Além disso, diz que o conceito de família feliz é algo forçado, já que ela mesma nem sabe o que é ter uma família de verdade. Logo após dizer isso, o ator da novela se declara para as 3 irmãs da história, dizendo que irá formar uma família feliz com elas. As 3 garotas olham para Yu, achando que ele está se declarando também, querendo ser o marido das 3. Kazuki começa a se imaginar como noiva e entra no estágio da negação, pois não acredita que realmente iria se casar com um garoto como ele. É o primeiro estágio. Enquanto isso, as outras 2 garotas também começam a se imaginar como noivas, mas logo caem na real e percebem que se deixaram levar pela novela que estava passando na TV. Já o Yu, ele pede para Nico lhe dizer a data de aniversário delas. Ele quer levar a sério a ideia de se tornar parte da família com as garotas, e por isso precisa saber a idade de cada uma, para poder definir quem seria a irmã mais velha e quem seria a irmã mais nova. Ao ouvir isso, Nico começa a suar de raiva. Então, as 3 irmãs deixam claro que ele nunca passará de um simples parasita para elas. Mais tarde, já no banho, Nico continua pensativa com o que ouviu do garoto e o chama de idiota por ter tido uma ideia tão repentina. Mas ao refletir um pouco mais, ela se lembra que ele é apenas um adolescente vivendo com 3 garotas, então é natural que ele não entenda direito o que está acontecendo ali. Afinal, ela também não entende. De repente, ela solta um grito que todos na casa conseguem ouvir. Yu corre até o banheiro para ver o que está acontecendo e descobre que ela apenas se lembrou que não comprou pão para o café da manhã. Nico começa a brigar com ele, mandando ele parar de se importar com erros pequenos. Ele, por sua vez, nota que ela está de toalha e pede para ela se vestir logo para não pegar um resfriado. Ao perceber que está praticamente nua, Nico fica com vergonha e sai correndo do banheiro. No caminho, ela é avistada por Miwa, que percebe o rosto avermelhado da irmã e pergunta o que aconteceu. Nico, sem saber o que responder, diz que ficou tonta por causa do banho quente. Mas Miwa nota que ela está mentindo, já que ela ficou apenas 5 minutos no banho. Então Yu aparece e diz que já dobrou as roupas da Miwa. Quando ela se aproxima para pegá-las,
acaba ficando vermelha também e deixa as roupas caírem no chão. Nico nota a vermelhidão no rosto da irmã e aponta isso. Mila tenta disfarçar, dizendo que seu rosto sempre foi assim, mais avermelhado, mas Nico sugere que, na verdade, ela também pode estar apaixonada pelo Yu. Ao ouvir a palavra também, Mila percebe que se entregou sem querer, revelando que também gosta dele. As duas irmãs começam a discutir e Kazuki aparece no local. Ao ver as duas quase se matando, ela manda que parem com aquilo. E lembra que são irmãs e deveriam se comportar de acordo com a idade. Logo depois, Yu pede ajuda para Kazuki alcançar uma panela na prateleira de cima. Ela ajuda ele, mas assim que se vira de costas, fica com as bochechas todas vermelhas. As outras duas irmãs notam isso e encaram Kazuki, percebendo que ela também está envergonhada. E isso acaba gerando mais uma briga entre as três. Yu entra no meio da confusão e pede para elas pararem, dizendo que irmãs deveriam se dar bem, o completo oposto do que estão fazendo. Quando as garotas saem, ele nota que a vida real nunca será como uma série de TV, mas se lembra de quando todos comeram juntos e se divertiram na mesa. Acredita que esses pequenos momentos felizes valem a pena. Ele pega uma foto das três irmãs ainda crianças e se espanta ao descobrir que elas eram bem mais fofas do que são hoje. Afinal, atualmente parecem mais vilãs de um filme de terror do que qualquer outra coisa. Yu tenta conversar com as irmãs, para saber qual delas derrubou a foto. Nota que estão mentindo, pois nenhuma confessa ter uma foto de família. Ele tenta descobrir qual das irmãs foi responsável por guardar aquela lembrança, pois acredita que para se tornar um membro da família, precisa entender melhor quem são elas e o que ainda valorizam. No dia seguinte, Yu tenta conversar com as irmãs, mas elas se despedem dele para ir em uma viagem a trabalho. Na escola, ele usa o seu celular para descobrir para onde elas foram exatamente. Naquela noite, ele conversa com as irmãs sobre a próxima viagem que elas irão fazer e diz que preparou leite quente para ajudá-las a dormir melhor e mais cedo. Ele começa a surtar por ainda não ter reservado os quartos, mas logo se tranquiliza ao lembrar que já havia feito isso por elas. Mesmo com tudo resolvido, Yu reclama do fato de ter de comer comida de hotel por vários dias. Ao ouvir isso, Yu deduz que ela vai ficar com saudade da comida dele. Ela vira o rosto e diz que não mencionou isso em nenhum momento da conversa. Em outro momento, Mila participa de um torneio de xadrez e, como era de se esperar, vence seus oponentes com facilidade. Uma das organizadoras do evento vai até ela e lembra que enfrentará uma mestra no dia seguinte e, portanto, o aconselha Mila a se preparar bem para o confronto. Ao ouvir isso, Mila volta para casa pensando na partida e decide treinar com o Yu naquela noite. Ao ir até o hotel encontrar Kazuki, Yu pergunta o que ela está fazendo ali, e a garota responde que o lugar é próximo do teatro onde ela irá apresentar. Mila diz o mesmo, e logo depois Nico também aparece, surpresa ao descobrir que as três se hospedaram no mesmo hotel sem saber. Yu então aparece no local e começa a tirar sarro das três, dizendo que elas nem sabiam onde eram seus compromissos. Como se não bastasse, elas descobrem que ele reservou o mesmo quarto para as três. Embora fiquem bravas, Yu diz que deveriam ficar contentes, como qualquer irmandade faria. Além disso, conta que haverá um festival de cerejeiras naquela noite. Então, sugere que todos compareçam ao evento para se divertirem como uma família. Esse será o mesmo evento que aparece na foto que ele encontrou. Portanto, deduz que a pessoa que guardou a foto gostaria de ir até o festival novamente algum dia. Ao ouvirem isso, as irmãs reclamam dizendo que não tem tempo para isso, pois estarão ocupadas no dia seguinte. Yu tenta convencê-las, dizendo que o evento tem um santuário dedicado à sorte de competidores. Então, elas poderiam ir lá apenas para se divertir, pois ele acredita que elas darão o melhor de si se tirarem um tempo para relaxar. Antes de irem pro evento, Yu leva as irmãs para comprarem kimonos. Conforme elas vão experimentando as roupas, ele começa a tirar inúmeras fotos, dizendo que elas estão lindas. No caso de Nico, ela se recusa a usar aquilo, preferindo roupas com o estilo mais esportivo. Então, Yu leva um kimono rosa para ela. Porém, a dona da loja sugere outro modelo, dizendo que combina mais com a garota. Nico experimenta o traje que Yu escolheu, contrariando a dona da loja, e diz que ficou estranha com ele, mas Yu grita de emoção ao vê-la, dizendo que ficou incrível com aquele visual. A verdade é que o moleque tá dobrando cada uma delas. Já era, ele caiu no papinho do ator e agora está colocando cada irmã no bolso. Chegando lá, as garotas começam a sentir fome. Isso Yu pede para as garotas não se afastarem dele. Porém, Cookie acaba se distanciando após ser abordada por um grupo de garotos que começam a venerá-la como se ela fosse a estrela principal do evento. Ao ver tudo isso, Yu começa a ficar insatisfeito com o rumo que o rolê tá tomando, pois ele gostaria de ver todas as irmãs relaxando no evento como uma família. Porém, Kazuki já mandou esse plano dele pro ralo ao ativar o seu modo trabalho no evento. Embora ele não esteja gostando disso, Yu decide não se meter. Enquanto isso, as outras duas irmãs ficam de longe vendo como Kazuki é famosa e adora parulação. Mas no caso delas, Mio e Nico decidem se afastar daquela multidão toda e ir aproveitar mais o evento. E quanto a uma das garotas que está na multidão em volta de Kazuki, ela decide ir embora dali, dizendo que mesmo sendo muito bonita, Kui continua sendo uma garota, portanto ela não vê nada demais nela. Mas ao pisar em falso, a garota acaba tropeçando, até que de repente, é salva por Kazuki, que a pega no colo, evitando
evitando que a jovem caísse com tudo no chão. E nisso ela começa a levar a garota até um lugar onde possa deixar ela sentada. Enquanto isso, as garotas ao fundo começam a sentir inveja, pedindo para que elas fossem a tal garota no lugar dela, e que por sinal não dava a mínima para Kazuki até então. E contra Yu, ele nota que será difícil se aproximar de Kazuki a multidão em cima dela. Portanto, ele fica mais atento para não perdê-la de vista. E já após Kazuki deixar a garota em um lugar seguro, ela segue caminhando pelo evento, até que de repente acaba sendo capturada por Yu, que a leva até um lugar afastado da visão das suas fãs, e diz que ela deveria aproveitar mais o festival. E além disso, Yu terá notado que ela estava andando de mau jeito, como se tivesse com o pé machucado. Então ele tirou do bolso, atira da sandália dela e se apressa para colocar no lugar de volta. Mas assim que ele vê o pé dela, Yu descobre que a situação estava mais feia do que ele estava imaginando. E ao se lembrar que ela estava carregando uma pessoa nesse estado, isso deixa Yu ainda mais indignado com ela. Porém, caso que eu lembre que por ela ser o príncipe heróico, ela jamais deveria contar com a ajuda de terceiros, pois a simples ideia de o príncipe ser salvo por alguém é algo totalmente absurdo. E ouvir isso, Yu discorda dela e diz que ela não deveria estar se importando com quem é salvo, pois na visão dele, o príncipe também tem todo o direito de estar no papel da princesa em alguns momentos. Dito isso, Yu aconselha Cookie a ser quem ela quiser, sem nenhuma amarra social ou pressão de seja lá quem for. E ouvir isso, Cookie finalmente entende o que ele quis dizer e então estende o pé pra Elda entender que se deixara ser cuidada por ele, assim se colocando no papel de princesa que o garoto havia mencionado. Enquanto isso, Nico brinca em um dos jogos do evento, tentando capturar um peixe com uma redinha de papel que se rasga, bem facilmente. E ao ver Nico fracassando, Mia começa a zoar a sua irmã, e dizendo que ela é realmente péssima naquele jogo. Afinal de contas, ela tenta pegar o peixe quase como se quisesse capturar um osso, e por conta disso ela obviamente acaba perdendo o peixe de suas mãos. E de repente, vai até as duas garotas com Kazuki e pede pra elas deixarem os dois participarem do jogo com elas. Mas assim que as irmãs veem Kazuki com uma máscara chamativa no rosto, elas perguntam o que é aquilo, e o Senti explica que ela está apenas disfarçada. E o Vira assumiu, concorda com Kazuki usar aquela máscara sorridente toda hora, afinal isso era disfarçar o olhar sério que ela mantém sempre no rosto. Ele interrompe esses comentários desnecessários pra dar início ao jogo de caça aos peixes. E durante o jogo, a raquete de todas quebram, com exceção de Miwa, que consegue capturar o peixe. Isso todos reclamam com ela, mas Miawa diz que eles estão apenas com inveja do fato dela ser boa e eles serem péssimos. E ouvir elas brigando tanto por pouco, eu aconselho elas a pararem de ser tão competitivas e não levarem aquele simples jogo tão a sério. Dito isso, ele deixa as três irmãs sozinhas, para que elas aprendam a se divertir entre si. Enquanto a Yu, ele vai até o local do evento onde testam a sorte. Do caso, os participantes deverão pular entre as plataformas em forma de lótus até chegar no portal Touri. E caso o participante consiga chegar até o portão sem pisar em uma plataforma falsa, ele será abençoado com uma sorte inigualável como competidor. E além disso, eles também poderão tirar uma foto com o guardião dourado do santuário. Eu ver o tal guardião, e o nota que essa mesma estátua decorativa que as irmãs estavam segurando quando tiraram aquela foto juntas. Nisso, Yu promete dar o seu máximo para vencer aquele jogo, pois se ele conseguir o direito de tirar uma foto com a estátua, ele chamará as irmãs para refazer aquela mesma foto de anos atrás. E assim, eu acredito que elas irão se lembrar do quão próximas elas eram quando mais novas. E bem logo após o jogo começar, o primeiro desafiante já é desqualificado. Nisso, Yu é chamado para ser o próximo participante. Porém, ele logo é desclassificado também. E Yu descobre que pode continuar tentando até chegar no portão Touri quantas vezes ele quiser. Então ele volta pro desafio, mas novamente acaba fracassando. E os outros participantes olham um Taruto todo sujo e notam que ele deveria ter desistido antes quando ainda dava tempo. Porém, Yu se levanta e pede para tentar mais uma vez. E conforme o tempo vai passando, Yu continua tentando finalizar aquele desafio, até que de repente, começa a chover. Nisso, os organizadores do evento decidem parar com o jogo e se dispõem a deixar o garoto tirar a foto com a estátua, mesmo sem ele ter alcançado o portão. Mas ao ver isso, Yu se lembra que as três irmãs conquistaram o direito à foto com a perseverança e inteligência delas. Portanto, ele decide fazer o mesmo e volta a pular entre as plataformas, confiante de que pode superar aquele desafio. E já na última tentativa, Yu finalmente consegue alcançar o portão Touri. Nisso, ele corre até o festival para chamar as irmãs e tirar a foto. Porém, Yu nota que o festival já havia acabado há muito tempo, e assim como antes, ele sente que acabou deixando as irmãs furiosas após serem abandonadas por ele. Nisso, Yu começa a se lamentar, acreditando que as irmãs irão se afastar ainda mais do que antes. E por ele ser apenas um estranho que entrou na vida dela de repente, Yu sente que ele deveria ser a última pessoa a se meter na vida das garotas. E já durante as suas reflexões, ela é interrompida pelas irmãs que ainda estavam no festival procurando por ele. Nisso, Nico começa a reclamar com o garoto, dizendo que ele havia prometido que voltaria até elas em um instante, mas agora ele está simplesmente deitado na chuva com o rosto coberto de lama. Eu ver elas em sua frente, e eu fico surpreso, pois imaginava que elas já estavam em casa. Porém, caso que eu lembre que ele é o guia delas naquele festival. Portanto, ele é quem deve fazer o papel de levá-las de volta para casa. E quanto às irmãs, elas se desculpam com ele dizendo que não deu para comprar um guarda-chuva a mais. Sendo assim, as três garotas oferecem espaço no guarda-chuva delas para ele. Porém, elas falam isso ao mesmo tempo. Então Yu fica sem entender direito nenhuma delas. E no fim, as garotas tiram Shinkenpou para ver quem irá andar junto com Yu no guarda-chuva. E acaba que Nico é a sorteada da vez. Embora eles estejam apenas caminhando juntos, ela começa a sentir o seu coração disparar, quase como se acabasse de correr uma maratona. Eita, coisa boa. E jovem se apaixonando. É lindo demais, né? Coisa linda, gente. Como é bom ver isso. E já em outro momento, Yu se encontra novamente com elas e deseja boa sorte para as três com as tarefas que elas farão no dia seguinte. E ao verem ele em um estado deplorável, as garotas aconselham ele a ir tomar um banho quanto antes. Porém, Yu diz que ele esqueceu de reservar um quarto para ele também. Sendo
Sendo assim, ele não tem acesso à hospedaria do hotel assim como elas. E além disso, todos os hotéis estão lotados por conta do evento das cerejeiras. Sendo assim, Rue diz que irá ficar em um cybercafe, mas ao ver isso, Cookie decide levar ele pra dormir no mesmo quarto que elas, mas diz que só fará isso por aquela noite, enquanto a Yu se sente culpado por aquilo. Afinal, ele queria que as três ficassem sozinhas pra curtir a noite, como boas irmãs, mas agora que ele tá ali, Yu sente que está estragando tudo. Porém, Nico deixa claro que elas jamais abandonariam ele. Afinal, isso seria uma desonra pro nome da família. E contra Miwa, ela lembra que eles já moram juntos. Portanto, seria estranho as não convidarem ele pra dormir no quarto delas. E ao procurar por um roupão de banho, Yu os encontra no armário da prateleira de cima. Nisso, ele estica a mão pra pegar a roupa, mas ao fazer isso, Yu fica muito próximo de Nico, que já começa a ficar vermelha só de vê-lo perto dela. E assim que ele deixa o local, as irmãs ficam envergonhadas por ter um garoto naquele mesmo quarto tão pequeno. E ouvir uma barulheira vindo ao quarto, Yu se desculpa com elas, e diz que planejava deixar as três passarem aquele tempo sozinhas, sem a presença de mais ninguém, muito menos dele. Sendo assim, ele pede para que elas pensem que ele não tá ali, e descansem bem. Embora ele peça isso pra elas, as garotas continuam vermelhas de vergonha, e sentem que não conseguirão descansar desse jeito. E já apagarem as luzes pra dormir, as irmãs continuam acordadas, e com o rosto vermelho ainda. Nisso, ela se questionou do que poderia estar acontecendo com elas. Então, deduzem que estão apenas ansiosas para as tarefas importantes que terão no dia seguinte. Enquanto isso, Yu se lembra do momento em que levou as garotas para tirarem fotos com a estátua, e assim que ele se afastou para tentar pegar um ângulo melhor, Yu acabou batendo de costas em uma árvore carregada de água que caiu em cima da cabeça dele. Nisso, as garotas sorriram genuinamente para aquela cena. Então, Yu aproveitou esse momento único para tirar a foto, e que por sinal ficou idêntica à foto que eles tiraram no passado. Nisso, ele começa a procurar pela foto antiga para comparar as duas, mas descobre que a dona da foto já pegou de volta, e passados alguns minutos, Yu finalmente apaga. Então, as irmãs começam a conversar sobre o evento e sobre o passado delas, e durante a conversa, Kazuki nota que elas foram aos poucos parando de se falar, e se isolaram apenas em suas próprias tarefas, mesmo morando juntas, mas agora elas voltaram a se falar mais depois de muito tempo. E de repente, no meio da conversa, ela pega a foto antiga e atual para comparar, e fica maravilhada com a benevolência de Yu em querer fazer elas felizes ainda com algo tão simples. E no dia seguinte, Yu assiste a TV, e fica sabendo que as irmãs Mikadono tiveram sucesso nas tarefas que fariam no dia. No caso, a apresentação de Kazuki foi um enorme sucesso, e quanto a Miwa e Nico, eles dominaram os torneios que participaram, algo que com certeza deixou Yu de queixo caído com o quão boas elas são em cada coisa que elas fazem. E após Yu conseguir se aproximar um pouco mais das irmãs e dar pra elas uma bela lembrança, revivendo aquela foto que elas tiraram quando crianças, os dias se passam e Yu nota que as irmãs começaram a se dar melhor depois que eles foram ao Festival das Cerejeiras, algo que deixou Yu feliz, pois pra ele elas deveriam ser assim desde o começo. E Yu se lembrar que ele havia prometido fazer um banquete pra quando elas voltarem, e Yu sai voando da escola de volta pra casa na esperança de ter tempo pra fazer o jantar das garotas. Porém, ainda na porta ele viu os sapatos delas. Estranho o fato de elas terem chegado em casa mais cedo do que ele nisso, Yu entra em casa e vê um homem desconhecido sentado no sofá. Mas, ao ouvir a voz dele, o garoto nota que se trata do Sr. Mikadono. Então Yu vai correndo até ele e Yu agradece por Mikadono tê-lo acolhido em sua casa. Nisso, ele se lamenta novamente pelo que aconteceu com a mãe de Yu, mas diz que ele não precisa se preocupar com nada. Afinal, os talentos dela sempre viverão enquanto Yu crescer e se desenvolver. Dito isso, Mikadono decide voltar à conversa com as garotas e pede para Kazuki atualizá-lo sobre seu desempenho. Nisso, ela se limita a dizer que seus shows estavam lotados de fãs e que a crítica está a seu favor. E quanto Nico, ela diz que ganhou o campeonato, algo que já está acostumada a fazer. Porém, ela diz ter outro torneio logo mais, portanto não está em condições de relaxar. E seguindo para Mia, ela diz ter vencido as partidas preliminares e fala que irá avançar até chegar nas finais e ouvir todas as garotas. Mikadono pede para que elas continuem se esforçando. Em seguida, ele se vira para ir embora e ao vê-lo tão apressado, Yu tenta chamá-lo de volta. Porém, Mikadono diz que passou ali apenas para receber o relatório de suas filhas. Portanto, agora que ele já sabe como elas estão indo, ele precisa ir embora. Porém, Yu insiste e diz que irá fazer um jantar para as garotas. Portanto, ele pede para que o Mikadono fique para jantar com elas. E ele então decide ficar por um pouco mais de tempo. Porém, ao notar uma máscara estranha no local. E Mikadono pergunta o que é aquilo. Nico diz que pegou aquela máscara é de um festival que eles foram no final de semana. Mikadono, ao ver que Yu está ocupando o tempo das garotas com o festival, Mikadono diz que ele está apenas atrapalhando a ascensão de suas filhas ao topo. Mas Yu diz que na verdade havia um santuário nesse festival, que é responsável por dar sorte para competidores. Portanto, ele acredita que esse passeio foi perfeito para elas. Embora ele diga isso, Mikadono continua levando tudo isso da pior forma possível, pois ele acredita que depender da sorte não é o caminho para ninguém. Afinal, a sorte só é conquistada através do esforço contínuo. Dito isso, Mikadono começa a falar sobre o histórico de Yu e diz que ele mesmo sendo filho da talentosa atriz Subaru Ayase, ele ainda assim não possui nenhuma conquista digna de nota. O que para Mikadono faz dele apenas um zero à esquerda. Mikadono começa a falar sobre o histórico de Yu e diz que ele mesmo sendo filho da talentosa atriz Subaru Ayase, ele ainda assim não possui nenhuma conquista digna de nota. O que para Mikadono faz dele apenas um zero à esquerda. Além disso, Mikadono deixa claro que em sua casa não há espaço para criança sem talento. E ao ouvir isso, Yu fica sem entender nada. Então, a Mikadono afirma que não deixará com que Yu traga essa mentalidade fraca para sua casa. Ao verem a forma como o pai dela tá tratando o garoto, as três irmãs mandam ele se acalmar, pois ainda que Yu não tenha nenhuma
conquista reconhecida por alguém, ele ainda assim faz um excelente trabalho com as tarefas domésticas, o que pra elas é um grande alívio, pois só com a casa organizada elas podem ter paz e tempo pra aperfeiçoar os seus talentos. E ao notar elas defendendo um garoto que mal conhecem, Mikadono pergunta se elas realmente precisam de Yu pra alguma coisa. Nisso, Mayuri diz que não precisa dele necessariamente, afinal, é apenas uma peça conveniente a se ter em mãos pra quando ele for útil. Mas mesmo elas defendendo ele, Mikadono diz que Yu não parece ser compatível com elas três. Porém, as garotas continuam batendo de frente com ele e dizem que Yu é totalmente compatível com elas. E passa-se uma semana e Yu continua pensando nas coisas que ouviu do pai das garotas. E após conhecê-lo, Yu finalmente entendeu o porquê das garotas serem tão determinadas e sedentas por melhorar sempre. No caso, elas estão apenas preocupadas em fazer a vontade do pai delas, que por sinal é muito rígido. Embora Mikadono realmente aparente ser um homem respeitável e realizado, a hora dele naquele dia tirou todo o brilho de suas filhas e pra piorar as coisas, isso ocorreu justamente quando as garotas haviam começado a se dar bem. Enquanto isso, Nico decide fazer uma pausa após um treino intenso, mas ao comer o lanche que ela já está acostumada a comer, Nico reclama dizendo que o lanche já não tem o mesmo sabor de antes. E quanto às outras irmãs, elas relatam a mesma queixa, e quanto a Yu, ele se desaponta ao se lembrar que o seu pensamento inicial era o de viver como aquela família ideal de dorama, mas agora ele acredita que o seu pensamento de ter uma família perfeita era apenas uma ideia medíocre da sua cabeça. Mas logo ao dizer isso, ele se lembra das palavras de sua mãe, dizendo que ela também gostaria de ter uma família como a de dorama, e nisso volta somente pro lugar e diz que precisa fazer o que for possível para tornar as três irmãs uma família ideal. E quanto a Nico e as outras, elas saem de casa para mais um dia de aula, mas dessa vez Nico nota que Yu não está mais ali no corredor para desejar bom dia para elas, algo que parecia simples antes. Mas como ela não tem mais isso, Nico começa a sentir falta dessas palavras. E já na escola, as garotas notam que Yu deixou uma marmita para cada uma em suas bolsas, algo que elas não esperavam. E é assim que voltam para casa, Kazuki chama ele para ter uma conversa. Então, diz que eles devem estabelecer uma co-administração. No caso, Kazuki está disposto a aceitar o comum deles, mas para isso ele terá que ajudá-lo em sua audição difícil que tá pra ver. E além disso, Nico diz que também vai precisar da ajuda dele com um torneio importante que tá pra chegar. E por fim, Mia diz que terá partidas decisivas e por isso precisará da ajuda dele também. Ao ouvir isso, Yu diz que irá ajudá-las com o que puder, começando por fazer as marmitas das garotas todos os dias. Afinal, ele já se considera como parte da família delas. Mas ao verem isso, as irmãs cortam barato deles dizendo que Yu é apenas o apoiador delas. E já no dia seguinte, Yu prepara a marmita das garotas. Em seguida, deseja bom dia pras três. Nisso, as garotas saem de casa e notam que ouvir Yu dizendo isso pra elas de fato é algo que dá muita diferença no seu dia. Embora Yu não possa fazer nada além disso, ele promete que dará o seu melhor pra ajudá-los. E já em outro momento, Nico recebe uma ligação no meio do treino do senpai. E na ligação ele diz que ficou sabendo sobre o excelente desempenho dela. Mas ao ouvir isso, Nico tenta manter a humildade aparente, dizendo que não tá essas coisas. E quanto ao garoto, ele diz que acabou de voltar de um torneio no exterior. E como eles não se vê há muito tempo, ele diz ansioso pra ver o quanto ele evoluiu no próximo torneio. Enquanto isso, Mia joga mal e decide desistir daquela partida contra o seu mestre. Isso ao menos por hora. Enquanto elas voltam pra casa, as três irmãs pensam no que o Mikadono disse a elas e começam a se sentir ainda mais tensas. Mas, assim que chegam em casa, elas são recebidas por Yu, que já estava com a janta delas preparada. Porém, assim que Nico percebe um gosto mediano na comida dele, ela se lembra do que o pai delas havia dito sobre coisas medianas. No caso, Mikadono abomina a mediocridade, pois acredita que ela é um grande mal, e o dever delas como Mikadonos é combater toda e qualquer mediocridade. Mas ao invés disso, as garotas aprovam a comida mediana de Yu. E após terminar a refeição, Kazuki vai até o garoto e se oferece pra ajudar ele a lavar as louças. E Yu, ao ver algo do tipo vindo dela, fica espantado. E Kazuki, que por sua vez tenta limpar a sua barra dizendo que não tá fazendo isso pelo garoto. No caso, ela tá apenas tentando trabalhar o seu lado feminino. Ao ouvir essa desculpa, Yu diz que ela não precisa ser feminina pra poder lavar as louças. Enquanto lavam as louças juntos, Yu pergunta se ela já tá se sentindo mais confortável em relação ao teste difícil que ela terá. Nisso, Kazuki diz que ainda não sabe ao certo, afinal será a primeira vez que ela interpreta esse tipo de papel, portanto, ela diz estar muito nervosa com a situação. Porém, Kazuki relata ter se sentido um pouco menos tensa quando chegou em casa e viu isso fazendo graça pra elas irem rir, então ela acredita que tudo acabará bem no final. Embora ela diga isso, Kazuki deixa claro que ela não tá se sentindo bem por causa de Yu, mas sim por qualquer outra coisa. Dito isso, ela nota Yu com os dedos enfaixados e pergunta o que aconteceu. Nisso, ele diz que apenas cortou os dedos um pouco enquanto cozinhava, pois diferente do que ela pensa, Yu não é um cozinheiro experiente. E ao ouvir isso, Kazuki nota que o garoto, mesmo sendo desastrado, ainda assim não desiste de cumprir com as suas tarefas até o fim.
assim. E de repente, Yu cai no chão e machuca o nariz. Kazuki fica preocupada com ele e vai até o garoto ver se ele se machucou seriamente. Mas ela acaba tropeçando e cai em cima dele já o beijando. E mesmo tendo sido tudo um grande acidente, Yu pede desculpas por acabar beijando ela sem querer. Porém, Kazuki manda ele se acalmar e diz que ela não o beijou de verdade. No caso, eles apenas tiveram um pequeno acidente. E Yu, ao ver que ela não levou a mal, fica aliviado, mas ao mesmo tempo ele sente pena de Kazuki por ter beijado um cara com o nariz sangrando. Porém, Yu deduz que ela já tenha feito alguma cena similar a essa quando esteve no palco. Portanto, já está acostumada com aquilo. Porém, aparentemente não é bem assim. E já em outro dia, Yu vai até o quarto de Kazuki pra falar sobre o beijo que eles acabaram dando por acidente e diz que entende caso ela tenha ficado ofendida por ter beijado um fracassado como ele. Portanto, ele pretende fingir que aquele beijo entre ele e ela sequer existiu. Dito isso, Yu sai do quarto dela e Kazuki fica pra trás sentindo mal por ele ter tratado o beijo como algo esquecível. Mas, ao mesmo tempo, ela nota que ele tem razão, pois Kazuki precisa esquecer isso e focar apenas na sua peça de teatro, pois ela recebeu o papel de uma mulher pela primeira vez. E como sempre atuou como homem, Kazuki precisará treinar muito sua feminilidade. Mas, durante o beijo da peça, ela acaba se lembrando do beijo real que deu em Yu, e isso acaba atrapalhando. Nisso, ela toma uma bronca da supervisora da equipe que a manda parar de misturar a sua vida privada com a atuação e voltar pra casa. E Yu diz que os treinos dela estão ficando mais puxados, portanto ela pede pra que ele prepare refeições mais energéticas pra ela dar conta de todos os treinos. Nisso, Yu se dispõe a cuidar de tudo que ela for precisar, porém, Kazuki abusa ainda mais de sua boa vontade, pedindo pra ele ir a um encontro com ela naquele domingo. Yu, ao ser chamado pro encontro com ela, fica sem entender exatamente o que ela quer com ele. Ao pensar um pouco mais, ele deduz que isso tem a ver com aquele beijo acidental que eles deram há pouco tempo. Enquanto isso, as outras irmãs escutam a conversa deles de longe e se espantam ao ver Kazuki chamando o garoto pro encontro. E questiona se Yu realmente tá afim de ter esse encontro com Kazuki. E ao vê-la pensando demais nisso, Iko sugere que elas voltem logo pro quarto. E voltando pra Yu, ele diz não tá entendendo os motivos dela pra aquele encontro. Nesse caso, Kazuki explica que passou a vida inteira interpretando papéis masculinos. E por conta disso, tá tendo dificuldade com o papel da próxima audição, que no caso, é o papel de uma heroína. E ao ver isso, Yu finalmente entende o plano dela. Kazuki quer ter um encontro com ele pra conseguir se identificar melhor com a heroína. Nisso, ele se oferece pra ajudar ela com o que ela precisar. Porém, Kazuki pede pra que ele não conte pras outras duas irmãs do encontro que eles terão naquele final de semana. E ele então promete fazer o que ela tá pedindo. Em seguida, sugere que eles deixem aquele encontro mais real possível, pra que assim, ela possa se identificar com a heroína mais facilmente. E já em outro momento, Nico vai até Yu e pergunta se ele fará algo naquele domingo. Ele, por sua vez, responde que não, pois irá ficar em casa dando suporte pra elas como sempre faz. E ouvindo essa resposta, Nico nota na hora que o garoto tá mentindo sem nenhum remorso. E por ele precisar recorrer à mentira, Nico acredita que ele e Kazuki irão fazer algo muito errado nesse encontro. E já contra Mia, ela se lembra de quando foi até a porta do quarto da Kazuki pra ouvir a conversa dela. E na ocasião, Yu havia prometido que a levaria pra um excelente encontro. Isso deixou Mia ainda mais intrigada. E já ao se sentarem pra jantar, Yu nota Miko e Mia com um semblante estranho no olhar. Então se questiona do porquê aquele clima pesado. Mas assim que elas notam um garoto olhando pra Kazuki, como se estivesse falando sobre o encontro que terão no dia seguinte, isso deixa as irmãs ainda mais irritadas. Nisso, Yu continua sem entendê-las e diz que elas têm algum jogo importante pro dia seguinte, e por isso estão agindo estranho. E já chegando o dia do encontro, Yu vai até o local onde eles marcaram de se encontrar. Mia e Nico, elas o seguem sem que ele perceba a presença delas. E ao reparar mais no garoto, Nico nota que ele tá mais alegre que o normal, sendo que ele irá apenas se encontrar com Kazuki. E após esperar mais alguns minutos, Yu é surpreendido pela própria Kazuki e ela vai até ele totalmente produzida pro encontro. Mas quando ela abre a boca, ela começa a falar com uma forma muito masculina, então ela mesma se corrige, deixando a voz mais fina e delicada. E além disso, ela decidiu mudar a forma como o chama. E ao invés de novato, ela passa a chamar o garoto pelo nome dele. Dito isso, eles começam a caminhar pela cidade, à procura de algum evento para irem juntos. Nisso, Yu decide levá-la ao aquário. Enquanto isso, Nico fica de longe observando Kazuki. Se questiona de como ela foi de príncipe encantado para uma garota fofa do nada. E de repente, ao ver uma escadaria próxima a eles, Kazuki volta a falar de uma forma masculina, mandando Yu tomar cuidado com os degraus conforme for descendo a escada. E nisso a Kazuki corrige, e diz que na verdade, ela deve dar a mão para ele para que ele possa ajudá-la a descer a escadaria. E seguindo adiante com o passeio, eles chegam no aquário. E nisso, Kazuki tenta emular a reação de uma garota fofa ao ver os animais. Porém, ela ainda se questiona se a sua atuação tá convincente o suficiente. Enquanto isso, Yu nota ela muito preocupada com a sua performance e sugere que ela esqueça isso por um tempo e concentre-se apenas em se divertir. Mas de repente, os golfinhos dão um salto na água, deixando Yu vulnerável. Porém, Kazuki consegue entrar na frente antes do garoto se molhar.
E embora ela consiga ajudá-lo, Yu diz que ela errou de novo, pois essa definitivamente não é a atitude esperada de uma garota fofa. Também é difícil, né? Não dá pra te ajudar sendo que você parece a garota entre vocês dois, né? E conforme o encontro avança, Mia nota ele sendo um completo fracasso, e isso a deixa um pouco mais aliviada. E de repente, Yu sente vontade de ir ao banheiro, e então se afasta de Kazuki. Nisso, a garota tira esse tempo pra pensar na sua péssima performance naquele dia e diz que ela tá sendo tão fracassada quanto Yu. E além disso, ela se lembra do brilho no olhar do garoto, quando descobriu que iria sair com ela. Então ela fica preocupada com o fato dele possivelmente estar decepcionado com ela própria. E de repente, no meio de seus pensamentos, Kazuki é interrompida por um olheiro de uma agência de modelos. No caso, o garoto oferece o cartão da sua agência de modelos pra ela. Porém, Kazuki recusa a oferta dele. E nisso ele insiste e diz que ela é um verdadeiro diamante bruto, de tanta beleza. Portanto, ele acaba se deixando levar e tenta puxá-la pelo braço. Mas nesse exato momento, Yu volta do banheiro e dá um tapa no braço do garoto, perguntando se ele pode ajudá-lo com alguma coisa. Nisso, o garoto começa a desdenhar de Yu, pois acredita que ele deve ser apenas o irmãozinho mais novo de Kazuki. E aqui entre vais, parece demais. E ao ver que o olheiro não tá entendendo nada, Yu explica que ele está em um encontro com a garota. Sendo assim, ele vira de costas pra ir embora e diz que ele já sabe o que ela quer ser. Portanto, não precisa entrar pra nenhuma agência de modelos. E ao ver isso, o olheiro insiste em falar com eles e pergunta o que exatamente ela quer ser. E Yu fica sem saber o que responder, pois não chegou a bolar um plano tão complexo assim. Então ele inventa uma desculpa na hora, falando que Kazuki quer ser artista. E nisso, o olheiro aproveita essa brecha e diz que a agência dele é perfeita pra quem quer ser artista devido à sua grande notoriedade. Enquanto Yu tenta afastar o garoto de perto deles, Kazuki, que fica de longe observando tudo, nota que Yu é realmente péssimo pra inventar desculpas. Portanto, ela implora pra que ele apenas pare de falar. Porém, Yu decide usar a cartada final e diz ao olheiro que ele não pode ficar com Kazuki, porque ele pretende se casar com ela. E ao ouvir isso, o olheiro não leva muito a sério, mas decide finalmente deixá-las em paz. E Mia e Nico começam a se preocupar com o andamento do encontro, pois está tudo indo muito bem, o completo oposto do que elas queriam. E conforme Yu anda com Kazuki pelas lojas, ele é sempre confundido como o irmãozinho mais novo dela. E então, para reverter essa ideia errada das pessoas, Yu entrelaça os dedos dele com Kazuki, para que assim eles transmitam uma aura maior de casal. Yu se guia para cinema e decide assistir um filme de romance com ela. Mas ao ver o filme que ele escolheu, Kazuki se lembra dele na hora, afinal esse foi o primeiro filme que sua senpai atuou. Embora isso já tenha mais de um ano, Kazuki diz que nunca conseguiu assisti-lo, pois tinha medo de ver a performance da sua amiga. E quanto a Yu, ele diz que na verdade ela pode aproveitar o fato dela conhecer a atriz e se inspirar ainda mais em seu teste. Mas assim que começa a assistir o filme, Kazuki nota que a senpai continua mantendo seus mesmos costumes de atuação. No caso, ela era acostumada apenas a interpretar vilões, e por isso ela nota que ela não tá atuando muito bem como heroína. E ao final do filme, Kazuki ouve uns comentários desaprovando o filme, justamente por conta da atuação de sua senpai. E ao ouvir isso, o medo do fracasso começa a aumentar ainda mais nela. Yu nota Kazuki com um olhar tenso, e começa a se culpar por isso. Afinal, a senpai dela só fez Kazuki ficar ainda mais preocupada com a sua atuação. E como forma de tentar consertar as coisas, Yu decide levá-la ao seu último destino, no caso, uma roda gigante. Embora Kazuki não esteja com a cabeça pra isso, e Nico observa um próximo passo de Yu e o criticam por isso. Afinal, roda gigante é simplesmente um dos maiores clichês de um encontro. Porém, de repente, dois homens passam pelas irmãs e comentam sobre o tal rumor a respeito daquela roda gigante. E o rumor diz que aquele que se declarar pra pessoa que está afim naquela roda gigante irá conquistar a pessoa pra sempre. E ao ouvir essa superstição tão absurda, Kazuki diz que nunca tinha ouvido falar disso. E ao super na roda gigante, ela nota que Yu realmente tá levando muito a sério aquele encontro dos dois. Pois ainda que ele tenha dito que iria ajudar ela, Kazuki sente que ele tá indo um pouco longe demais com aquela história. E ao pensar um pouco mais em sua carreira como atriz, Kazuki se lembra de que no começo ela atuava por realmente amar aquela atuação. Mas aos poucos, a atuação foi gradualmente se tornando algo que a pressionava, pois as pessoas começaram a colocar muita expectativa em qualquer nova peça que ela fazia, até que de repente, chegou pra ela um papel feminino. E como Kazuki não pode mais falhar em nenhuma peça, ela só se coloca em uma posição de extrema cobrança. E Yu, ao sentir que ela não conseguirá atuar como heroína, Kazuki deduz que a melhor opção seria desistir da audição, ao invés de arriscar fracassar. E de repente, ela nota Yu tremendo sem parar, e então descobre que o garoto tem medo de altura, o que pra ela o torna novamente um fracassado. E nisso ela começa a invejá-lo, por ele sempre conseguir lidar com seus fracassos, diferente dela. Mas Yu lembra que ele já tá acostumado a fracassar. Portanto, isso não é problema pra ele. Além disso, ele deixa claro que fracassar também é importante, pois muitas pessoas aprendem a amar as imperfeições uns dos outros. Mas, ao ouvir isso, Kazuki diz que isso é apenas uma desculpa pra deixar os incompetentes menos tristes. Além disso, Yu aproveita e mostra pra Kazuki as fotos que ele tirou dela em momentos aleatórios, pra mostrar que ela foi capaz de mostrar muito bem seu lado feminino. E já ao deixarem a roda gigante, Yu conversa com Kazuki sobre a audição, e diz que se ela acabar travando na hora, basta ela se lembrar do encontro deles. Porém, ela se irrita e deixa claro que não irá depender dele até mesmo na audição.
Enquanto isso, Mi e Nico seguem observando cada passo dos dois. E Asumi nota que Kazuki está se conectando cada vez mais com o garoto. Até que, de repente, ela começa a aproximar o rosto dela no dele. Em seguida, revela que aquele beijo acidental que eles tiveram foi o primeiro beijo dela e que não era pra ele esquecer disso. E dito isso, ela tira a peruca e volta a se comportar como príncipe. Afinal, o encontro deles termina ali. E Mia, vendo de longe, nota que a garota voltou a ser a Kazuki de sempre. Porém, Nico fala que não foi bem isso. E alguma coisa mudou nela. E assim, elas vão pra casa antes de Yu. E quando ele finalmente chega, as garotas saudam ele e ele fica todo bobinho pedindo que aquelas repitam o que acabaram de falar, pois ele gostou muito dessa saudação familiar. Mas as garotas não querem fazer a vontade dele, porém por dentro, pensam que ele também devia apoiá-las como fez com Kazuki. Meus amigos, as coisas estão andando muito com as três irmãs. E se vocês quiserem a continuação, deixa o like, se inscreve e também comenta embaixo que eu trago pra vocês. Fui! Enquanto caminham em direção à escola, Yu corrige a lição de Nico, dizendo que ela cometeu um erro básico de ortografia. Porém, conforme ele se aproxima dela, Nico reclama, dizendo que ele tá muito perto, ao ponto de começar a irritá-la. E de repente, uma mulher grita a todos que acabou de ser roubada. Yu nota o que está acontecendo, e se irrita e começa a correr atrás do bandido, o mandando voltar até lá. Mas ao ver que o garoto é muito lento, o bandido começa a dar risada da situação, ficando distraído, e nisso Nico consegue alcançá-lo. Porém, o sujeito acaba bloqueando um dos golpes dela, mostrando que entende um mínimo de artes marciais. Yu então nota que aquele cara não é pouca coisa, e quando ele começa a se preocupar ao ver Nico enfrentando um homem muito mais forte do que ela. Porém, Kazuki diz que Yu pode ficar tranquilo. Afinal, a mulher que está enfrentando o sujeito é a irmã delas, uma excelente lutadora. E ao fim do combate, Nico consegue nocautear o cara com um chute no rosto e recupera a bolsa da vítima que foi roubada. Enquanto isso, um grupo de pessoas que passavam pelo local grava toda a cena e elogiam as habilidades de Nico, pois já a conhecem como a mestra karatê. Ao terminarem de gravar, o grupo se dirige até a mulher que foi roubada e se oferecem para ajudá-la com o que precisar. E quando Yu vê uma rajada de sangue escorrendo na mão de Nico, então começa a procurar um curativo em sua bolsa. Mas ao ouvir isso, Nico diz que ele está exagerando demais, pois diferente do que ele imagina, ela é uma lutadora muito bem treinada. Portanto, aquele simples arranhão em sua mão não é o suficiente para tirá-la dos eixos. Mas ainda que seja apenas um arranhão, Yu diz que eles ainda se machucam. E além disso, ele lembra que as pessoas fortes, como ela, também sentem medo. Nisso, Nico chama de idiota e diz que não gosta quando as pessoas ficam mimando ela, mas ela estava adorando tudo o que estava acontecendo. Enquanto isso, o bandido percebeu ele conversando com a Nico. Então aproveita sua oportunidade para sair correndo e conseguir fugir da cena do crime. Mas logo à frente ele se depara com um grupo de homens, e então começa a gritar com eles, mandando todos abrirem caminho para que ele possa fugir. Mas ao invés disso, um dos caras o chuta para longe, causando um nocaute instantâneo no sujeito. Nessas pessoas ao redor reconhecem o garoto como Hayato Tatsumi, um prodígio de karatê estudante de Iawama. Enquanto isso, Yu nota que além de muito forte, o garoto ainda é bonito, o que torna ainda mais sortudo. E quanto a Kazuki, ela se lembra que o garoto costumava vir muito na casa dela, o que o torna já uma pessoa muito próxima. E Nico, por sua vez, é a primeira a puxar assunto com o garoto, e pergunta o que ele tá fazendo por ali. E ao ver que tanto o garoto quanto as irmãs se chamam pelo primeiro nome, Yu nota que eles são muito mais próximos do que ele imaginava. E quanto a Tatsumi, ele diz que foi ao local justamente para poder ver Nico. E ao seguir pro dojo, Nico descobre que a escola Iawama passará uma semana treinando com a equipe da Saika. E de repente, um dos lutadores nota a presença de Yu e começa a querer afastá-lo, dizendo que o garoto não faz parte do time. Porém, Yu continua no local, pois quer averiguar melhor o que Tatsumi quis dizer quando falou que estava ali para poder ver Nico. E ao prestar mais atenção na luta, Yu nota que Nico aparenta respeitar muito seu senpai, o que significa que ele deve ser realmente muito difícil de se derrotar. Porém, um dos lutadores ao lado diz que não é apenas isso que a faz respeitá-lo tanto. Além disso, os dois também começaram no mesmo dojo. E de repente, Nico se dirige até Tatsumi e pede para eles lutarem como nos velhos tempos. Tatsumi, ao ver isso, ele recusa e diz que não seria muito justo ele lutar com uma garota na sua performance. Porém, Nico insiste, então Tatsumi entrega a luta que ela quer, mas a derrota com apenas um único golpe. E quanto os outros lutadores, eles ficam espantados ao ver que Nico acabou de perder um combate, ainda mais dessa forma tão fácil. Embora ele esteja muito mais forte do que antes, Nico pede para lutar com ele de novo, mas Yu, ao ver ela, entra no meio do combate, manda eles pararem, e quanto a Tatsumi, Yu diz que ele deve pegar mais leve com a sua caloura. E já em outro momento, Nico diz para Yu que ele deveria ter sido menos incisivo com Tatsumi, afinal, ele a considera o seu herói. Dito isso, ela conta como foi a visita dele no seu primeiro dojo. No caso, Nico já chegou no local derrotando todos os garotos mais velhos. E como já era de se esperar, muitos desses garotos ficavam furiosos ao perderem para uma garota baixinha mais nova. E sendo assim, ela acabou sendo encurralada por todos eles que a cercavam, na tentativa de juntar todos contra ela. Porém, Tatsumi apareceu bem na hora, disposta a salvá-la. E desde então, ele se tornou a fonte de sua força. E eu, ao ouvir tudo isso, fiquei espantado, pois sempre imaginou a Nico como uma pessoa independente. Portanto, ver que ela também se inspira em alguém era algo inédito para ele. E quanto a Tatsumi, ele diz que estudou as técnicas da Nico de perto e decidiu que irá levá-la para sua escola junto com a própria. Um dos lutadores lembra que a escola dele é só para garotos, portanto eles não devem conseguir levar Nico com eles. Mas ao ouvir isso, Tatsumi diz que a escola dele se
tornou uma escola mista recentemente, e para ficar cada vez mais forte, ela deve seguir para a escola dele, pois ficar treinando com pessoas mais fracas não irá levá-la a nada. Ao ouvir isso, todo o time que estava com Nico começa a se sentir culpado, acreditando que eles estavam apenas atrapalhando todo esse tempo, já que não ofereciam nenhum desafio a ela. E quanto a Nico, ela manda Tatsumi parar de falar mal de seus companheiros, e diz que treiná-los também ajudava ela a se manter em forma. Porém, todo o time concorda com Tatsumi, e diz que ela realmente deveria seguir adiante e treinar com pessoas que lhe forneçam mais auxílio. E ao ver que até o time dela tá apoiando a ideia de Tatsumi, Nico decide ficar pensando sobre a oferta, mas não decide na hora. E já ao cair a noite, Yu vai correndo até ela. Então os dois voltam pra casa juntos, e no caminho, ele comenta sobre a oferta que ela recebeu de Tatsumi, e demonstra ainda estar impressionado com isso. Porém, Nico pede pra ele não falar mais sobre isso, ao menos não por agora. Mas mesmo ela pedindo isso, Yu continua falando sobre esse assunto, e diz que o fato de Tatsumi não ter se importado em saber como Nico se sentia com aquilo o incomodou. Porém, Nico diz que os sentimentos dela não importam, afinal, ser convocada por Tatsumi é uma honra que todos gostariam de ter. Além do mais, a escola Yoayama é o lugar perfeito para ela, pois irá fornecer tudo que ela precisar. Mas Yu, ao notar que o colégio é mais por internato, começa a ficar triste, e quanto a Nico, ela diz que a sua antiga eu teria aceitado a oferta de Tatsumi na hora, mas atualmente, como ela gosta da vida que tá levando em casa, Nico se sente um pouco mal em aceitar a oferta dele. E nisso, Nico diz a Yu que pretende ficar ao lado dele, e de repente, os colegas de dojo dela vão até o local e falam o mesmo para Nico. No caso, todos querem continuar por perto dela, ainda que ela vá para outro colégio, mas logo após dizer isso, todos vão embora correndo, e nisso Yu fica impressionada em ver o quanto que os amigos dela gostam da garota, e já dito isso, Yu decide deixar esse assunto para lá e arregaça as mangas para poder fazer o jantar. E durante a refeição, as irmãs começam a tratar Nico de uma forma melhor, como se quisessem dar mais motivos para ela ficar em casa e esquecer a ideia de ir para o internato. E após a janta, Nico comenta com Yu sobre as atitudes das suas irmãs, e diz que elas estavam agindo muito estranho, pois estavam mais gentis do que o normal. Nisso Yu diz a ela que todos da escola já ficaram sabendo sobre o recrutamento dela. Portanto, as irmãs da garota estão apenas fazendo o que podem para continuar tendo ela em casa. E já no dia seguinte, Nico vai até Tatsumi para conversar sobre a proposta de recrutamento dele, e já diz logo de cara que não irá aceitar ela. E ao ver isso, Tatsumi se irrita com a decisão da garota, e diz que o seu colégio é muito melhor do que a Saika. E além do mais, ele a lembra que ele será o treinador dela. Sendo assim, Tatsumi pede para que ela pare de agir como uma pessoa sem ambição. E ao ver isso, Nico diz que essa proposta dele não é a sua única opção para ficar mais forte. Tatsumi, ao ver que ela está agindo de forma estranha, diz que essa não é a Nico que ele conhece. Então pergunta o que está acontecendo para que ela negue a sua oferta. E ao ouvir essa pergunta, Nico se lembra na hora de sua família. E de repente, Yu entra no meio da conversa, dizendo que ouviu tudo que ela acabou de dizer para Tatsumi. Então ele diz a Tatsumi que, segundo a sua lógica, ele não vê problemas de Nico continuar em Saika, caso possa treinar com alguém suficientemente forte. E ao ouvir isso, Tatsumi diz que Yu está certo, pois a única coisa que ele quer é que a garota tenha acesso a pessoas mais fortes. Porém, ele afirma que esse não é o caso de Saika, pois o local não possui uma única pessoa capaz de bater de frente contra ele. Nisso, Yu desafia ele para um combate, e promete que irá derrotá-lo para que assim Tatsumi veja, tem pessoas muito fortes naquele dojo. E ao ouvir isso, Nico tenta impedir o garoto de prosseguir com aquilo. Porém, Tatsumi aceita o desafio dele, mas propõe que eles lutem no último dia do treino conjunto. E Yu, ao chegar em casa, ele começa a treinar para valer, e promete a Nico que não deixará a enorme diferença de habilidade entre eles acabar abalado, pois ele quer continuar ao lado dela e de suas irmãs. Nisso, ele pergunta o motivo dela não querer ir para o novo colégio, então Nico confessa que quer continuar ao lado de seus companheiros de equipe, mas além disso, ela também gosta de estar naquela casa, para ouvir Yu dar as boas-vindas para ela quando Nico chega em casa. E após falar tudo isso, Nico fica vermelho e diz que jamais irá repetir essas coisas de novo. E de repente, Kazuki e Miu caem para dentro do quarto ao ouvirem o que Nico acabou de dizer, porém Kazuki disfarça, dizendo que está ali para dar uma mão no treino deles. E Yu, ao ver que ele terá mais apoio do que o esperado, promete que ele irá dar o seu máximo, mas logo após correr 10 km, sente as pernas pesadas e fica espantado ao ver que Nico continua com toda a energia do mundo. Ao ver ele nesse estado, ela diz que se continuar assim, ele não conseguirá vencer a luta. Porém, Yu já cuidou de tudo. No caso, ele desafiou Tatsumi a lutar com ele sem usar a mão e o pé dominante. Mas ao descobrir isso, Nico decide dar um treino diferenciado para Yu, focando apenas no que é mais necessário nesse contexto. Meu amigo, o cara vai ter que bater até com os olhos bobear. Voltando pra casa, Yu e Nico encontram as irmãs vestidas de empregadas e ficam sem entender o que tá acontecendo ali. Nisso, Kazuki lembra que já havia dito que apoiaria Nico, portanto, ela decidiu vestir um avental e fazer tudo o que Yu já faz, apenas com o intuito de facilitar a vida de Nico.
Yu, ao ouvir isso, fica feliz em ver a dedicação das garotas. Afinal, elas eram péssimas em tarefas domésticas quando ele chegou na casa Mikadono. Mas ao tentar cozinhar algo para jantar, as duas fazem a maior bagunça na cozinha e servem um prato totalmente queimado para a garota comer. Yu, ao ver que as duas ficaram chateadas com o resultado que tiveram, se dispõe em ensiná-las a cozinhar. Mas ao ouvir isso, Kazuki diz que ele não é digno de ensiná-la a fazer nada, portanto ela o manda se colocar em seu lugar. Yu insiste nisso e diz que não quer ver ela se esforçando por nada. Kazuki muda de ideia e deixa com que ele ensine ela a cozinhar. E durante o processo, Yu nota que Kazuki conseguiu memorizar mais facilmente a receita por já estar acostumada a memorizar muitos roteiros em suas peças. E ao ver o resultado final, Nico nota que elas fizeram o prato favorito dela e se sente mal por não ter percebido isso antes. Afinal, o outro prato estava irreconhecível. Nisso, Kazuki pede para que ela coma antes que esfrie. E quanto ao Yu, ele tenta segurar a colher para experimentar o prato feito pelas garotas, porém a mão dele acaba cedendo de tanto que treinou naquele dia. Miu, ao ver aquilo, se dispõe a dar comida na boca dele e mesmo evitando de início, Yu vê que a sua condição não está das melhores, então acaba cedendo. E quanto às outras garotas, elas se sentem ficando pra trás. Então, Kazuki dá uma colher na boca do Yu também. E por estar muito acostumado a receber, Kazuki nota que ajudar as pessoas também pode ser algo muito agradável. E passando-se mais alguns dias, Nico nota suas irmãs mantendo essa postura de servente, ajudando tanto ela quanto o Yu em tudo que eles precisam. Nico, ao notar que Yu já treinou muito, sugere que eles encerrem por hoje. Mas ao ouvir isso, Yu sente que ainda não treinou o suficiente, então pede pra eles continuarem mais um pouco. E faltando 2 dias até a luta, Tatsumi fica pensativo por conta da negativa que recebeu de Nico quando o a chamou pra entrar na escola dele, e de repente, ele acaba se esbarrando em Nico, então aproveita a oportunidade pra falar na cara dela que ela ficou fraca com o passar do tempo. Ao ouvir isso, Nico pede desculpas por tê-lo deixado descontente e promete que irá treinar mais pra atender às expectativas dele. Porém, Tatsumi diz que não tá falando sobre karatê em si, mas sim sobre o espírito dela. Afinal, Nico está dependendo da força de outra pessoa pra tomar sua decisão, algo que pra ele é patético. Dito isso, ele segue adiante, mas antes, Tatsumi deixa claro que irá derrotar o Yu dentro de 2 dias, pra que assim ela vá logo pra escola dele e comece a treinar de verdade. Ainda naquela noite, Nico volta a treinar Yu e nota que o garoto está finalmente começando a bater com mais força. Então ela elogia, mas logo em seguida, Nico se lembra de quando Tatsumi lhe disse que ela está se escorando nas costas do garoto. Então ela se desculpa com o Yu e diz que quem deveria ficar mais forte ali é ela própria e não ele. E ela então explica que todos ao seu redor sempre esperaram que ela fosse mais forte. Afinal, a força é o seu maior talento. E por isso, todos a viam como alguém em quem poderiam depositar as suas esperanças. E embora ela queira ser forte, Nico afirma que isso não é tudo que ela realmente quer ser. Mas por sempre ser levada a isso, Nico se tornou uma pessoa indecisa demais para escolher qual caminho percorrer. E por sempre ter ouvido que ela não deveria ser feminina, Nico passou a dizer isso para si mesma também. E voltando ao presente, Nico se desculpa com Yu por tê-lo envolvido em seus problemas. Mas ao ver isso, ele a lembra que foi ele quem desafiou Tatsumi para um combate, portanto foi o próprio que se envolveu nisso. E além disso, ele diz que ela costuma ser fora do padrão diversas vezes, mas não se dá conta disso. Afinal, quando ele chegou na casa Mikadono, ele viu uma Nico muito mais assustadora do que a Nico de agora, pois aos poucos ela se mostrou uma pessoa correta e organizada. E além disso, ela também demonstrou curiosidade em coisas relacionadas à beleza, algo que ela não fazia no começo. E ao ver ele citando várias coisas vergonhosas que ela começou a fazer, Nico pede pra ele parar com aquilo e diz que nunca pediu pra ele ver ela tão perto dessa forma. E ao ouvir isso, Yu se desculpa por ter ficado prestando atenção nela, mas diz que essas coisas chamaram a atenção dele naturalmente, pois ver uma garota forte como ela, mostrando esse lado mais frágil, o surpreendeu. E ao ouvir isso, Nico continua envergonhada e diz que ele acabou de descrever um lado esquisito dela. Porém, Yu diz que na verdade essas coisas fazem Nico ser quem ela é. Afinal, não existe um único tipo de personalidade que ela deva ter, pois pra ele ela pode ser às vezes vulnerável, em outros momentos uma garota forte, pois essa é a dualidade que faz ela ser quem ela é. E ao ouvir isso tudo, Nico acaba explodindo de vergonha e acerta um soco no garoto na emoção. Feito isso, Nico diz que quer ser independente ao ponto de poder tomar suas próprias decisões na vida, mas ao mesmo tempo quer contar com a ajuda dele porque ela precisar. E quanto ao Yu, ele vai até ela e sugere que tanto ele quanto ela lutem contra Tatsumi, para que assim ela não sinta que foi salva por ele enquanto não fazia nada. Mas ao ouvir a sugestão dele, Nico se coloca contra isso imediatamente, dizendo que seria muito injusto com o garoto. E após isso, passa-se mais um dia, a luta entre Yu e Tatsumi finalmente chega. Os meninos veem que Nico está ao lado do lutador e ficam sem entender nada, pois imaginavam que o garoto iria lutar sozinho. E quanto a Tatsumi, ele já começa a ficar de saco cheio com tantas facilidades que estão dando pro garoto naquela luta. Porém, Yu na verdade quer que Tatsumi deixe eles dois lutarem com ele separadamente, porque se na vez de Nico ela conseguir vencê-lo, ela não precisará ir pra escola de Tatsumi, pois vai ter provado que já tá forte o suficiente. Ao ouvir isso, Tatsumi fica levemente decepcionado com essa nova regra que Yu trouxe pro combate de última hora, mas aceita fazer a luta dessa forma mesmo assim. Nico entende o lado de Tatsumi e diz que Yu realmente tá aparentando ser um vilão que não tem pudor em tirar vantagem de seu inimigo caso isso lhe favoreça. Yu vê isso e diz que não vê problema em ser o vilão, pois seu único objetivo é proteger Nico, ainda que ele precisa se corromper no processo. Dito isso, Yu se dispõe a começar o combate primeiro e promete que irá ao menos machucar Tatsumi o suficiente para que Nico tenha vantagem a lutar contra ele. Entender. Afinal, ele irá mostrar a Tatsumi o resultado de uma semana intensa de treinamento.
mas com poucos segundos de combate, Yu já é jogado no chão, nocauteado. Nisso, ele vai até Nico e se desculpa por perder daquela forma vergonhosa. Porém, Nico diz que ele ao menos acertou em pedir para que ela também enfrentasse Tatsumi. Afinal, isso irá dar uma chance a mais para eles. Dito isso, ela promete que dará um jeito de tirá-los daquela enrascada. E antes do combate começar, Nico sente que seria injusto com o Yu por ter perdido daquela forma. Afinal, o garoto treinou apenas uma semana para enfrentar o melhor lutador de karatê daquela cidade. Nisso, ela coloca em sua mente que deverá ganhar aquela luta a qualquer custo para que assim possa continuar ao lado de seus amigos e também suas irmãs. Rapaziada, aparentemente isso daqui não é da Shonen Jump. Não é nenhum shonen onde o prota com seus 2 dias de treino ganha do vilão com milhares de anos de muita dedicação e de repente o Yu grita de longe dizendo que estará esperando por ela. E ao ouvir a voz dele, Nico se sente ainda mais confiante para enfrentar Tatsumi. E então se encaminha até ele com um olhar determinado. E já no começo do combate, Nico se lembra que a especialidade de Tatsumi são seus chutes de longo alcance. Portanto, ela começa a encurtar a distância entre eles para evitar que ele aplique esse chute. Além disso, as outras irmãs estavam correndo em suas coisas para conseguir terminar logo e ir apoiar Nico. Em seguida, ela começa a encaixar vários socos múltiplos em Tatsumi. Nisso, amigos de Nico notam ela, deixando o oponente na defensiva, pois ninguém, nem mesmo Tatsumi, é capaz de se igualar à velocidade dela. E no meio do combate, Nico nota que Tatsumi estranhamente não está tentando atacá-la. Pensando um pouco mais, ela enxerga isso como uma forma dele dizer que já conhece todos os movimentos que ela irá usar, pois ele é capaz de se defender de todos eles. E de repente, Tatsumi espera o momento certo e consegue atingi-la com um soco na barriga. Feito isso, Tatsumi lembra que ele vinha observando ela desde que eles eram crianças. Embora ele reconheça que a velocidade dela é impressionante, ele ainda assim consegue bloquear cada um de seus ataques, já que a conhece muito bem. Dito isso, ele volta a atacá-la. Em seguida, pede pra ela desistir logo daquela luta e ir com ele pra sua escola. Afinal, ele não suporta ver ela tão fraca. Nico ouvir isso, mesmo não gostando, admite que ele tá certo. Afinal, é ela que tá agindo como uma perdedora completa. Portanto, ela nota que pra ficar mais forte, ela realmente precisará ir pra escola de Tatsumi. Mas Yu, ao ver ela cedendo aos poucos, a gritar como uma líder de torcedor, desejando boa sorte pra garota. Mas ao invés de ver isso como um incentivo, Nico começa a ficar envergonhada. Porém, ela se lembra que o garoto sempre foi assim durante os treinos. Nisso, Nico começa a rir sozinha, mas logo nota que tá aparentando ainda mais fraqueza. Então, volta a fazer cara de séria. Porém, ela logo se lembra do que Yu disse sobre ela ter uma dualidade. No caso, Nico é vulnerável em alguns momentos, mas muito forte em outros. Então, ela começa a mudar a sua forma de lutar, deixando Tatsumi surpresa. Ao notar que ela não está agindo como antes, Tatsumi é golpeado no rosto com um chute que ele não esperava. E ao aplicar diversos golpes aleatórios e diferentes, Nico consegue acertar a Tatsumi com uma sequência de ataques. Tatsumi lhe pergunta o que está acontecendo com ela, pois esses golpes definitivamente não parecem golpes que ela aplicaria. Mas, ao ouvir isso, Nico diz que essa versão dela sempre existiu. Porém, Tatsumi nunca tinha conhecido. Dito isso, Nico parte pro ataque final e consegue vencer Tatsumi surpreendentemente com um chute de cima. E ao invés de ficar feliz por ter derrotado o melhor lutador de karatê que ela conhecia, Nico fica aliviada por saber que não precisará se afastar de Yu e também dos outros. E ao verem ela chorando, os garotos ficam surpresos por verem uma versão de Nico que eles nunca tinham visto antes. O que eu vou dizer agora provavelmente é pecado em algum lugar do mundo. Mas das 3 irmãs, a Nico tá sendo a melhor. O que eu tô fazendo na minha vida. Rapaziada, se você quiser a continuação, deixa o like e se inscreve que eu vejo vocês no próximo vídeo. Nico finalmente respira fundo e pela primeira vez depois de toda a treta, olha pra Tatsumi com um olhar meio arrependido. Ela pede desculpas, reconhecendo que talvez ele só estivesse pensando no bem dela quando fez aquela proposta maluca de levá-la pra treinar em sua escola. Já Tatsumi, que até então estava com aquela cara de lutador orgulhoso, simplesmente sorri e manda real. Perdeu a disputa. E se perdeu, acabou. Não tem mais por que insistir nessa ideia de arrancar a Nico do grupo e levar para o dojo dele. Mas aí vem a parte boa. Nico, com aquele jeitão dela, fica sem graça, bochechas coradas e logo se apressa a dizer que não venceu por causa do Yu, não, caso alguém estivesse pensando isso. Mas quem não deixa barato é o próprio Tatsumi. Ele corta ela no meio e diz: "Peraí, calma lá, Nico. Esse moleque tem sim algum mérito nessa história." E pra provar o ponto, o cara levanta a calça e mostra a ferida na perna, feita justamente pelo Yu durante a luta. Tatsumi manda a real. Se não fosse por aquele golpe, ele não teria ficado limitado e não teria perdido tão fácil pra Nico. Em outras palavras, Yu foi peça-chave pra vitória dela. E não para por aí. Tatsumi lembra que o garoto fez de tudo pra manter a Nico junto dos amigos dela, mesmo quando parecia impossível. Isso, na visão dele, é prova suficiente de que o Yu realmente se importa muito com a garota. Nico, claro, tenta desviar do assunto. Ela fala que o Yu só fica determinado quando tem um objetivo em mente, e que isso não significa nada de especial. Só que dessa vez, não cola. Tatsumi, mesmo derrotado, deixa claro que está decepcionado com esse final, porque no fundo, ele queria que Nico ficasse mais forte ao lado dele. E fica todo envergonhado e começa aquele climinha de declaração. Aliás, o cara abre o coração de vez e confessa que estava agindo por puro egoísmo. Ele queria ter Nico por perto de novo, e pra botar ainda mais pimenta na situação, ele solta a bomba. Gosta muito dela. E aí, meu amigo,
É aquele momento tenso. Mas a Nico, lerda do jeito que é, não entende que é uma declaração e manda aquele clássico "também gosto de você, mas só como amigo". Bum! A famosa friendzone entra em ação e o coração do Tatsumi é triturado em tempo real. Mas o cara não se dá por vencido. Ele insiste e diz direto e reto que se declarou sim. E aí que ela fica toda desconcertada. Revela que, além do treino, o que o movia era o amor que sente por ela desde o primeiro encontro. Só que a flecha erra o alvo. Nico já tem o coração balançado pelo Yu e isso fica claro. Tatsumi percebe, dá as costas e encerra o assunto, prometendo que nas próximas competições ainda vai se encontrar com ela no tatame. Enquanto isso, Nico fica parada, pensativa, se perguntando: será mesmo que ela gosta do Yu? Ou será que o Tatsumi tem razão e ela só não quer admitir? E fica socando o ar pra esquecer e fica toda envergonhada com a situação. Meu amigo, que cena bonitinha, hein? A noite cai e Nico volta pra casa sozinha. O clima é aquele meio amargo. Ela reclama dos outros 3 terem ido embora sem esperar por ela, mas ao mesmo tempo não esconde a ansiedade de chegar logo em casa pra vê-los de novo. É aquele misto de birra e expectativa. E quando finalmente abre a porta, surpresa! Festa de parabéns só pra ela. Flores, comida, o clima leve. Tudo preparado pelo Yu e pelas outras garotas. Nico fica confusa, sem entender nada. E o Yu, todo estambanado, explica que fez aquilo pra comemorar o fato dela estar junto com eles. Mas o detalhe mais fofo, o moleque tava ali, no meio da cozinha, preparando o jantar com a mão toda machucada. Nico, preocupada, pede pra ele pegar leve, mas ele insiste. Já que não foi útil na luta, pelo menos poderia compensar cozinhando pra ela. E é nesse momento que o clima esquenta. Nico, vendo o esforço dele, pega na mão dele e pergunta se precisa de ajuda em alguma coisa. Então manda aquela frase inocente: "Posso fazer tudo o que você quiser". Só que Yu encara ela com um olhar malicioso, daqueles que arrepiam até a espinha, e solta: "Tudo mesmo?". Nico fica vermelha que nem um tomate, já imaginando 1000 coisas, inclusive ele se aproximando para um beijo. Nervosa, ela se corrige rápido e diz que não pode pedir qualquer coisa, que existem limites. Mas o provocador rebate lembrando que foi ela mesma quem disse que faria tudo. As outras meninas, claro, ficam de olho e percebem na hora que não podem deixar esses dois sozinhos por muito tempo e falam que pode fazer o que quiser com elas também. E ele, com um olhar malicioso, ele diz que quer ir ao parque de diversões e que nunca foi a um parque de diversões e que esse é um sonho que ele ainda não realizou. Só que, para as garotas, essa ideia não soa nada inocente. Elas logo associam a um encontro romântico e já começam a fantasiar com a cena. No meio dessa expectativa, o celular toca. É o pai das meninas, Mikadono, ligando para Nico. Só que quem atende é o próprio Yu, mandando o recado de que as filhas precisam descansar. Se ficarem exaustas, o desempenho cai. E Yu lembra da vez em que foi repreendido por levá-las ao festival, mas agora insiste que é essencial que elas tenham essa pausa. Depois de discutir um pouco, Mikadono, puto da vida, pede pra falar direto com a Nico. E ele, igual um cachorrinho medroso, passa o celular. Ele conta que ficou sabendo da vitória dela contra Tatsumi, o melhor karateka júnior, e mesmo não sendo uma luta oficial, aquilo provou que ela não precisa mudar de escola pra ficar mais forte. E o mais surpreendente, ele a elogia de verdade, coisa rara vindo dele. Nico fica sem entender nada. Kazuki explica que ela apenas superou as expectativas e por isso Mikadono quebrou o padrão para elogiá-la. No fim, o homem acaba convencido de que o Yu tá cuidando bem delas e autoriza a pausa. Resultado, o passeio ao parque de diversões está confirmado e Yu comemora como se tivesse ganhado na loteria. No dia seguinte, as irmãs estão nervosas, encarando o passeio como um encontro disfarçado. A Miwa encontra o Yu primeiro e fecha os olhos dele para perguntar quem é. De cara, o Yu descobre que é ela e faça que ela tá linda. Logo depois chega Kazuki, parecendo outra pessoa porque se disfarçou para não ser reconhecida, e o Yu logo a elogia também, deixando envergonhada. Mas sem dúvidas, quem chama mais atenção é a Nico, que chega toda meiga de roupa rosa. Geral fica em choque. As meninas zoam ela, porque não é normal ela usar esse tipo de roupa, mas o Yu fala na hora que ela é a mais linda. E é assim que começa uma sequência de tentativas falhadas, de cada uma para conquistar Yu. Primeiro, a casa mal assombrada. Kazuki planeja ser a donzela em perigo e se jogar no colo dele, mas ela, como uma prodígio, acaba analisando as fantasias e não fica nada assustada. Porém, quem acaba assustado até quase desmaiar é o próprio Yu. Resultado, ela sai dali carregando o garoto nas costas, fazendo o papel de homem da relação. Depois é a vez de Miwa tentar, com a montanha russa. Ela finge medo só pra ser protegida e chama o Yu pra ir junto. O plano dela é fingir fraqueza pra que o Yu pegue ela no braço e deixe ele envergonhado. Mas Yu é quem realmente não suporta o brinquedo e desmaia em um banco. No fim, ele acaba deitado no colo dela, todo frágil. Mais um plano falho. Nico, confiante, decide apelar para as xícaras giratórias, planejando cair em cima dele no meio da confusão. Só que, mais uma vez, nada sai como o esperado. Ela perde o timing e o Yu gira o negócio com toda a sua força,
quase beijando ela, mas a cena já troca pra eles girando rapidão, e a situação vira brincadeira. No meio daquela confusão, Yu gira errado de novo e quase beija ela mesmo. Os dois ficam super próximos, mas antes do beijo acontecer, o burro do Yu é quase jogado pra fora da xícara, fazendo com que a Nico segure ele. No final, as três tentem surpreender ele com cenas de comida. Miu atenta com o bolo, mas Yu que faz ela ficar com vergonha. Kazuki com uma bebida de casal, e ela que fica envergonhada. E a Nico com uns churros, mas ele que divide e deixa ela toda felizinha comendo. E fracassam miseravelmente. Até que o sol começa a se pôr e Yu comenta que já é hora de voltar. Nico, refletindo, percebe que talvez o parque não fosse um encontro romântico. Talvez Yu só quisesse mesmo um passeio em família. E isso a deixa tocada. Ela pede o celular dele, tira uma selfie com todos juntos e começam a agradecer ele, do jeito delas, que o dia foi incrível. E todas agradecem a ele, juntas do jeito mais caloroso possível. E o envergonhado perde a compostura na frente das meninas, que ficam chocadas vendo aquilo. Ele esconde o rosto com o celular, mas o sorriso entrega tudo. As irmãs, observando, percebem que estavam complicando demais. No fim, bastavam um simples obrigado para deixá-lo feliz. Na volta para casa, eles estão dormindo, mas a Miwa acordada faz uma cara reflexiva, como se alguma coisa incomodasse ela. E o episódio termina assim. Será que tá acontecendo alguma coisa com ela? Se você gostou, já deixa o like e se inscreve para fortalecer o canal, que isso me ajuda, e até o próximo episódio. Seguinte, depois daquele passeio épico no parque de diversões, Nico e Kazuki acordam se sentindo renovadas, como se o rolê tivesse limpado toda a mente delas. E de fato, parece que o tal descanso que o Yu tanto insistiu valeu mesmo a pena. Até que enfim, né? Às vezes a gente esquece que descansar também faz parte do treino. Mas enquanto isso, lá em casa, o nosso protagonista decide dar uma de faxineiro. Só que logo na primeira varrida, ele percebe uma marmita esquecida em cima da mesa. E adivinha de quem era? Da Mia, é claro. Aí já viu, né? O Yu abandona a limpeza sem pensar duas vezes e sai correndo feito um maluco pra entregar a comida. Só que no meio do caminho o garoto se perde todo, porque aparentemente ele não tem GPS interno. E começa a refletir. Caramba, essa partida deve ser tão importante que a Mia esqueceu até de comer. Mas de repente, ele vê uma cena surreal. Uma garota andando e lendo um livro ao mesmo tempo. Isso em pleno século XXI. E como se já não fosse perigoso bastante, a menina começa a tropeçar e quase vai parar numa área em construção. É claro que o Yu dá um jeito de impedir. Ele para bem na frente dela, entrega uma ameixa. Isso mesmo, a ameixa como suplemento natural, porque o moleque é diferente. E depois, simplesmente vai embora como se nada tivesse acontecido. A garota, por sua vez, fica sem entender nada. Tipo, como assim esse garoto também carrega ameixas consigo? Estranho, né? Mas vamos seguir porque Yu finalmente chega no local do torneio de shogi da Mia. E, mano, ele fica maravilhado. É a primeira vez que ele assiste uma partida ao vivo. E é lógico que ver a Mia ali, toda séria, concentrada, deixa ele ainda mais impactado. É aquele combo. Garota fofa, mais foco absoluto, igual a beleza nível Final Boss. Um rapaz do lado responde educadamente, explicando que sim, a Mia é a detentora do título, mas tá em apuros porque o adversário dela sabe atacar como ninguém. Só que, pelo histórico da Mia, ainda há chance de virada. E o detalhe é que Yu tá numa sinuca de bico. Ele não pode atrapalhar a partida só pra entregar a marmita, mas também não quer ver a garota passar fome. Aí o mesmo cara do lado fala que a Mia lambeu os lábios, e segundo ele, esse é o sinal de que ela já decidiu a jogada da vitória. Yu até tenta argumentar que o jogo ainda não acabou, mas o cara insiste. Se ela lambeu os lábios, já era, é checkmate. E não é que o sujeito tava certo, a adversária percebe que não tem saída e desiste da partida. Vitória da Mia. Aproveitando a deixa, Yu corre pra entregar a marmita e solta um elogio atrás do outro, exaltando a performance dela. Só que Mia, toda tímida, pede pra ele pegar mais leve, porque não sabe lidar com tantos elogios intensos assim. Mas mesmo assim, o garoto entrega a marmita e se prepara pra voltar pra casa. Só que a Mia não deixa, ela chama o Yu pra comer junto com ela. Só que aí, aparece quem? A mesma garota do livro, que do nada toma a marmita da Mia e solta. É por isso que você tá fora de forma. Que ousadia, e a treta começa. As três se sentam juntas e Mia fica irritada porque ninguém chamou a intrusa. A tal garota começa a lembrar de quando descobriu que Mia tava recebendo marmitas feitas por um garoto. E claro, isso a incomoda. Mia, tentando ignorar, pega a comida de volta. Só que a menina fica em choque ao ver a eterna rival se rebaixando tanto por causa de uma marmita. É nesse momento que descobrimos que ela é ninguém menos que Sakura Otomi, a rival declarada da Mia. O Yu, lógico, fica todo animado. Rivalidade sempre traz aquele tempero na trama. Mas a Mia não dá nenhuma mínima e manda na lata. Essa daí já venci mais de 100 vezes. Rival só se for no universo paralelo. Sakura rebate, dizendo que a Mia só vence porque é um prodígio. Mas avisa que no torneio oficial ela vai colocar um fim nessa carreira de estrela. É ameaça atrás de ameaça. E a tensão só aumenta. Aí no meio da discussão, Yu começa a perceber que apesar das provocações, existe uma paixão genuína nessa rivalidade. Ele até acha bonito de ver, mas Mia logo corta o barato, deixando claro que não existe amizade nenhuma ali, só ódio puro, comparando a Sakura com um esterco de peixe.
Pesado. Voltando, a Mia humilha ela falando que ela não vai comer a marmita, mas ela logo retruca falando que trouxe uma também. Mas quando abre, parece que a morte passou na marmita. Geral fica em choque. E a Mia pergunta se é lixo. Ela fica envergonhada e nisso um cachorro late e ela joga o onigiri pro alto. Quando tenta pegar, ela escorrega e o Yu tenta ajudar, mas pra variar, ele também escorrega e eles caem um em cima do outro. Mia vendo aquilo, fica puta da vida e a Sakura já mete um tapão nele e briga com ele, mas o Yu devolve o onigiri pra ela. Mas ela fala que não dá pra comer mais. Aí o anime dá aquele flashback mostrando a trajetória da Sakura. Apesar de todo o esforço, ela sempre foi ofuscada por outros talentos, mas nunca desistiu e agora tem chance de disputar o título. Só que Mia, além de nunca ter perdido, ainda é vista como a primeira mulher a competir no Shogun masculino profissional, ou seja, o peso da rivalidade só aumenta. Avançando um pouco, chega o dia da partida oficial, Yu acorda cedo e vai rezar pela vitória da Mila num santuário. Só que ele dá de cara com as outras irmãs que resolvem acompanhá-lo. Lá, quem aparece? A Sakura, rezando também. Surpresa total. Yu até zoa, dizendo que não esperava ver a garota nesse lado espiritual. Ela rebate, dizendo que vai fazer tudo o que é possível para ganhar. E as irmãs reparam que ela fez milhares de amuletos da sorte e ficam surpresas. Nisso, Yu fala que é o suporte dela, e ela, puta da vida, afirma que está ali porque vai ser a protagonista da própria história. Diferente dele, que só vive à sombra da Mia. Porrada psicológica. Ela ainda promete vencer a qualquer custo. Só que na saída, dá mais uma tropeçada e adivinha? Cai em cima do Yu de novo. Cena de comédia romântica desbloqueada. Chega a hora do confronto e o clima tá tenso. Yu praticamente cola os olhos no celular para acompanhar cada detalhe. As irmãs até dizem que não é preciso tanto drama porque serão 5 partidas. Mas Yu argumenta que como as partidas serão seguidas, a primeira é crucial. E pasmem, mesmo sendo a favorita, Mila perde. A derrota abala geral, mas em casa todo mundo tenta consolar a garota. Ela decide pular o jantar para se preparar melhor, mas quando vai até a despensa, dá de cara com Yu, trazendo um lanche. Só que o lanche parece uma bolota estranha, escura. Mia fica desconfiada. Mas Yu diz que é chocolate do tipo que ela mais gosta e ainda dá um toque especial jogando chocolate quente por cima, revelando gatinhos fofos feitos de doce. Resultado? Mia prova e percebe que já tem toda a energia que precisava. E é aí que a gente percebe que o Yu pode ter os seus defeitos, pode ser estabanado, pode ser meio sem noção, mas ele sempre aparece na hora certa e sabe exatamente como apoiar quem precisa. Esse moleque tem carisma de protagonista de shoujo e coração de herói de shonen. Uma semana depois, o clima já tá tenso, porque a Mia perde o segundo jogo, o peso nas costas dela é imenso. Afinal, perder 2 derrotas seguidas, algo que nunca tinha acontecido na vida da garota. E do outro lado da cidade, o nosso Yu descobre a notícia e entra em desespero. O moleque sai correndo igual um condenado pra ver como a Mia tá depois desse baque. É a primeira vez que ele testemunha a garota realmente encurralada, com aquele ar de derrota verdadeira, enfrentando um oponente que não dá brecha nenhuma. Mas antes mesmo de encontrá-la, quem aparece no caminho? Sakura, é claro. E essa não perde a chance de menosprezar a rival na frente dele. Sakura joga na cara. Mila é uma fracassada. Sim, com todas as letras. Ela diz que, ao confiar demais no título de gênio, Mia relaxou, não treinou como deveria e o resultado tá aí, 2 derrotas consecutivas. E enquanto solta essas palavras afiadas, Sakura praticamente pinta na mente do Yu a imagem da Mia correndo pra casa, chorando, humilhada depois da derrota. E mesmo ouvindo tudo isso com aquele tom arrogante, Yu não consegue ignorar que, de certa forma, ela tá certa. A Mia não jogou no máximo de seu potencial. Por isso, ele conclui que se ela treinar, revisar estratégias e recuperar a disciplina, pode dar a volta por cima. Até agradece Sakura achando que ela estava tentando, de propósito, abrir os olhos dele para essa realidade. Só que aí vem a surpresa. Sakura fica envergonhada e joga na cara dele e diz que não tá nem aí pra Mia. Manda ele parar de inventar a interpretação onde não tem. Mas Yu, sendo o otimista que é, insiste que é muita coincidência ela ter ficado depois da partida só pra falar essas coisas. Ela devia estar esperando por ele, querendo descarregar essas verdades. E antes de sair, Yu salta firme com aquele olhar dele de fodão. Mia ainda não tá acabada. E é nesse ponto que a Sakura se apaixona por ele. Ela corta ele dizendo que ele não tem o direito de falar se Mia vai se recuperar ou não. Afinal, ele é apenas o apoiador dela, um simples coadjuvante, não alguém capaz de decidir o futuro da jogadora. Yu volta pra casa, mas a atmosfera tá pesada. Ele descobre que a Mia chegou antes dele, mas logo depois saiu de novo. O moleque pensa o pior, que talvez ela tenha fugido de casa devastada pela derrota. Mas Nico garante que ela não faria isso, embora admita que a irmã realmente parecia abalada. Ela até lembra de quando tentou animar Mia e só recebeu hostilidade como resposta. Com o olhar frio, ela humilha as irmãs porque Mia, quando tá frágil, odeia que amadores tentem lidar com os sentimentos dela. E Kazuki confirma. Essa foi a primeira vez que viu a irmã tão irritada assim. Geralmente Mia engole a raiva e guarda tudo pra si. Yu não pensa 2 vezes, sai correndo de casa para procurar Mia. Antes de abrir a porta, Kazuki lembra.
ela não atende o celular, ou seja, ele vai sair no escuro. Mas mesmo assim, Yu só pede para as irmãs ficarem de olho. Se a Mia voltar, que avisem logo. E no caminho ele reflete. Por que Mia ficou tão brava? Por que ela, que sempre foi tão confiante, agora parece desmoronar? Até que, de repente, ele encontra ela. E não do jeito que esperava. A Mia tá abraçando um gato com um sorriso discreto no rosto. E o respiro aliviado, feliz de ver que ela não tá chorando pelos cantos, mas solta sinceridade. Não esperava ver ela ali, abraçada num gatinho. Ele até brinca dizendo que imaginava encontrá-la numa ponte escura, chorando, com o rosto entre os joelhos. Mia, claro, retruca, meio indignada. Eles sentam e o pergunta se ela costuma ir lá sempre. A Mia explica, de vez em quando sim. Como elas são ocupadas demais para ter pets, aquele lugar é uma forma de fazer carinho nos gatos sem precisar adotar. E mais, ela admite que as irmãs são desastradas demais até para cuidar da casa, quem dirá de um gato. E o aproveita e diz que tá aliviado em ver ela sorrir depois de tanta pressão. Afinal, perder 2 seguidas é pesado. Mas Mia responde séria, com a cara num gato. Todo jogador de shogi dá a vida pro jogo, treinam até cansar, não param de estudar e são loucos por shogi. E eu concorda, já que vê ela treinando sem parar em streams intermináveis. Só que aí vem a revelação. Mia confessa que não ama o jogo, treina apenas para manter o título. A relação dela com o shogi é superficial. E aí, flashback doloroso. Mia lembra do pai elogiando o seu talento. Jogava apenas pela validação dele, nunca por paixão. Enquanto suas irmãs tinham algo genuíno no que faziam, ela só buscava aprovação. E tentava não ficar atrás das suas irmãs. Por isso, sente que sua determinação nunca foi verdadeira. E sempre via nas suas irmãs uma paixão genuína no que elas fazem, mas ela não sabe o que é isso. E o shogi é competitivo demais, e ela sempre sentiu o peso da determinação dos adversários, algo que ela mesma não tinha. E no meio dessa confissão, Mia começa a chorar porque percebe que, com a determinação fraca dela, uma hora ela ia perder. Yu fica em silêncio por um instante, depois agradece a confiança dela em desabafar. Então, Mia admite que não sabe se quer voltar para casa. Yu entende e diz que eles ainda terão muito tempo juntos e fala: "Não vou deixar você voltar para casa ainda." Só que essa frase, do jeito que sai, faz Mia ficar corada, interpretando de forma, digamos, romântica, e o clima entre eles muda. Na volta, Yu decide passar numa rua cheia de hotéis, e a Mia fica em choque, imaginando 1001 coisa, mas logo ela se decepciona, achando que seria um encontro fofo, mas se vê carregando sacolas. Lá, Yu diz que as irmãs acharam que a Mia tinha fugido por causa delas, então decide comprar presentes para animá-las. Ele pergunta os doces preferidos de cada uma, a Mia descreve, a Kazuki gosta de coisas mais amargas e sugere uma gelatina de café, já a Nico tá muito fofa ultimamente e sugere um cupcake para ela, e juntos eles enchem o carrinho, fazendo ela se distrair. Depois, Yu vai até a cozinha da escola preparar uma surpresa. Durante o processo, Mia começa a questionar como ele ficou tão bom na cozinha. Afinal, Yu parece aquele fracassado que esconde um talento inesperado. Yu, humilde, responde que a comida dele é só aceitável, não essa maravilha que ela imagina. Segundo ele, as pessoas acham boa porque esperam algo horrível. Ele lembra da primeira vez que cozinhou para a mãe e recebeu elogio, e isso esquentou o coração dele, e ele começou a praticar muito. Mas depois fez pratos ruins, a mãe ficou ocupada, e ele pensou em desistir. Até que ela ficou hospitalizada, pediu que ele cozinhasse, e Yui se esforçou o máximo para fazer um prato para sua mãe, que quando comeu, achou uma delícia e sorriu com um sorriso genuíno para ele. Aí que ele encontrou um propósito. Desde então, nunca mais parou. Mia ouve atenta, tenta bancar a durona, mas Yu percebe o sorriso escondido quando ela separa os ingredientes. Ele saca que ela tá imaginando as irmãs felizes com a surpresa, mas ela disfarça dizendo que só tá empolgada com o mercado. Yu, então, puxa de volta a confissão dela sobre o shogi. Ele acredita que, no fundo, ela só queria o orgulho do pai e ser reconhecida pelas irmãs, e que não tem nada de errado nisso. Mia fica vermelha, tenta negar, mas Yu insiste. Às vezes, conquistar o orgulho de quem amamos é a maior motivação. E diz que tentar receber essa aprovação do pai e das irmãs é a coisa mais louvável que tem. E ela explode de vergonha, porque logo vem o Yu na mente dela. E depois de um tempo, Yu cai no sono. Mia fica bolada porque ele logo dorme, mas começa a relembrar o encontro mais cedo com Yu. E sem resistir, tenta fazer um cafuné nele, mas recua, assustada antes de encostar. Mesmo assim, deixa escapar um gesto fofo. Prepara um doce em forma de Yu e dá um beijo nele. Quando voltam para casa, Kazuki reclama da demora. Mia defende Yu, diz que a culpa foi dela e ainda se desculpa por ter sido grossa. Ela entrega os doces para as irmãs, feitos com a ajuda do garoto, como pedido de desculpa. Nico e Kazuki ficam surpresas e mesmo depois que reclamarem um pouco, decidem comer o doce. E acham muito gostoso, e elas começam a competir qual é mais gostoso. Esse povo gosta de competir, viu? Tá doido, gente? E Mia até faz um doce em homenagem ao Yu, como um pedido de desculpa e entregando para ele como sinal de reconciliação.
Mas o detalhe não passa despercebido. O doce é muito parecido com Yu, mas o cabelo tá levemente amassado. As irmãs notam e Mia, lembrando do beijo que deu na sobremesa, fica vermelha como um tomate e fica toda envergonhada enquanto eles analisam o doce. Para disfarçar, manda elas comerem logo. Dias depois, chega a terceira rodada. Mia entra no local de cabeça erguida, determinada a virar o jogo. E é nesse ponto que o anime deixa claro, a guerra ainda tá longe do fim. E aí, meus amigos, o que vocês acham? Será que Mia vai conseguir dar a volta por cima na próxima rodada? Será que Yu vai continuar sendo esse pilar invisível, o cara que ninguém nota, mas que sustenta tudo nos bastidores? Deixa aí nos comentários, e se quiserem um resumo completo do próximo episódio, já sabem, fortalece o like e se inscreve. A Guerra de Gênios ainda tá só começando. Chega o grande dia, a terceira partida decisiva. Só que dessa vez, ela não é mais a mesma pessoa. Agora existe algo diferente no olhar dela. Convicção, determinação, um motivo real para vencer. E quando alguém chega nesse nível, não tem nada que consiga parar. Do nada, Yu e as irmãs aparecem para dar aquele apoio absurdo para Mila, empurrando ela para retomar o título que sempre foi dela. Só que aí vem o plot. Mila solta que já nem liga mais para isso. O troféu pode jogar fora. Tanto faz. Todo mundo trava. As irmãs insistem, querem entender o que está acontecendo, mas Mila simplesmente fecha a cara e não fala absolutamente nada. Nenhuma pista. Ninguém consegue ler o que está passando na mente dela. Só que a verdade é outra. A motivação dela mudou. Agora não é mais sobre vencer por orgulho, é sobre fazer as pessoas ao redor dela sorrirem. Principalmente o Yu. Quando ela entra na sala de jogo, Sakura percebe na hora. Aquilo ali não é mais a Mila que ela derrotou antes. É a versão antiga dela. A verdadeira monstruosidade do Shogi. Aquela que dominava tudo. Uma rainha absoluta no tabuleiro. E isso puxa Sakura direto para o passado. Na lembrança mais antiga, Sakura era completamente desajeitada. A típica garota que ninguém escolhia. Sempre sobrando, sempre sozinha, quase invisível. Até que um dia a mãe leva ela para a casa dos avós, tentando dar um recomeço. O avô, sagaz, chama ela para jogar shogi. No começo ela odeia, principalmente o peão. Achava inútil, fraco, insignificante. Mas o avô solta uma frase que muda tudo. O peão pode ser o mais fraco, mas é o único que nunca para de avançar. Aquilo bate diferente. Sakura se vê ali. Mesmo tropeçando, ela continua andando. Motivada, ela aprende tudo e em pouco tempo já está derrotando o próprio avô. Depois disso, ela mergulha nos torneios. Começa a vencer, troféu atrás de troféu. Pela primeira vez na vida, ela encontra um lugar onde realmente pertence. Até que ela encontra Mila. E aí, tudo muda. A diferença entre as duas era absurda. Não era nem disputa, era massacre. Pela primeira vez, Sakura sente desespero de verdade. Por mais que tentasse, Mila parecia inalcançável. Mas o destino dá uma reviravolta. Um dia, Sakura é zoada na escola por outras garotas, humilhada, diminuída. E do nada, Mila aparece. Defende ela, humilha as outras, sem dó. Depois, olha para Sakura e manda: "Por que você não se defende?" E aquilo quebra Sakura por dentro. Ela começa a chorar, não de tristeza, mas de impacto. A pessoa que esmagou ela no jogo estava ali, defendendo ela. Mas Mila não para por aí. Ela elogia Sakura. Diz que o jeito que ela usa os peões é único, ninguém faz aquilo. E aí, tudo conecta. O que o avô disse, o jeito dela jogar, quem ela é. Sakura assume: "Eu vou ser sua rival." Enquanto ela sai cheia de motivação, Mila só pensa: "Por que eu fui falar isso?" Corta pro presente. Agora, anos depois, as duas estão frente a frente, de igual para igual, sem diferença absurda, sem humilhação. É um duelo de gigantes. A partida é insana, equilibrada até o limite. E no momento decisivo, Mila faz a jogada que marcou tudo. O peão avança. Checkmate. Ela vence. Empata o placar. Agora só falta uma última partida. Na final, sem plateia, sem distração, Mila dá tudo de si. Enquanto isso, os outros continuam suas vidas, mas todos com um pensamento: ninguém vai ficar para trás. E então, ela sai do ginásio como campeã, mais uma vez. Repórteres cercam ela, mas ela ignora tudo, porque vê o Yu e corre até ele. Ele tá quase chorando, orgulhoso, feliz, e aquilo é tudo para ela. Ela toca o rosto dele num gesto puro, e então acontece.
Ela beija a testa dele. Do nada, todo mundo trava. Ela fica vermelha na hora. Tenta disfarçar falando que é costume estrangeiro, mas ninguém compra totalmente. As irmãs entram na brincadeira, zoam e no fim tudo vira um momento leve. Eles tiram uma foto juntos, uma memória que vai ficar para sempre. Enquanto isso, Sakura observa de longe. Mesmo tendo perdido, ela sente orgulho. Agora ela é reconhecida. Agora ela é uma rival de verdade. E isso muda tudo. No dia seguinte, a vida segue. Treinos, momentos engraçados, situações constrangedoras. Yu ajudando, sendo o coração da casa, as irmãs cada vez mais próximas e aquele clima de família que ele sempre sonhou. Até que de noite, Sakura aparece, determinada. Quer estudar Mila de perto, quer evoluir, quer vencer da próxima vez. E é assim que termina essa primeira temporada. Um final que mistura vitória, crescimento e novos começos. Se você curtiu esse resumo, já deixa o like porque ajuda muito o canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque ainda tem muita história pela frente.